E aí, jovem? E aí, jovem? Posso ir? Já devia ter começado. Antes de eu dizer que o seu futuro é as Forças Armadas? Posso ir? Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje, o assunto, além de muito interessante, tem uma característica bem assim diferente. Por exemplo, nós vamos falar sobre um assunto que para muitos é uma solução, para outros nem tanto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem que alimentação, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, com uma profissional da área, né, que aliás extremamente gabaritada para falar sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Muitas pessoas têm a solução na alimentação, outras têm problemas com a alimentação. E é sobre isso, sobre o comportamento alimentar, que a gente vai conversar hoje com a doutora Rochelle Assis. E ela mesma depois vai dar uma visão melhor sobre o currículo, né? Porque é muita coisa. Assim, apesar de ser uma pessoa jovem, muito estruturada nessa área. Então, você que quer saber se está comendo direito, né? Se está se alimentando direito. Você que pretende saber se tem algum problema ou não, né? Se você conhece alguém e tal, já fica aqui o convite para você compartilhar esse nosso vídeo de hoje, porque o assunto atinge 99,9999% das pessoas em todas as idades, né? Outra coisa que a gente vai saber aqui hoje, e é uma curiosidade minha, né? Desde quando a gente precisa ser treinado para se alimentar da forma correta? Vamos ver o que ela vai ter para nos dizer sobre isso. Doutora Rochelle, vinda especificamente do Ceará para as terras goianas há mais ou menos 10 anos, né? Mas ainda não perdeu a característica cearense, principalmente na forma de falar. Seja muito bem-vinda ao nosso Jurubebas. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. Estou muito feliz também. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de compartilhar com vocês. Quando a gente chama alguém aqui para conversar, normalmente eu falo sobre o currículo dessa pessoa e tal, mas nunca é a mesma coisa, né? Assim, porque você vai lá, isso, aquilo, aquilo outro. Não. Como é que começou essa história na sua vida? Quais foram os cursos que você fez? Por que você fez? Tal, só para a gente ter uma ideia de com quem a gente vai conversar. Bom, eu sou nutricionista, né? Sou graduada em Fortaleza, né? Que eu sou do Ceará, como você bem colocou. E quando eu estava na graduação, quando eu escolhi nutrição, já foi uma coisa meio nova, assim. Porque eu passei boa parte da minha adolescência achando que eu ia ser psicóloga, que eu ia fazer psicologia. E sempre falei isso e tal. E aí, de repente, eu passei um tempo morando fora durante a minha graduação. E pensei, acho que não, eu não quero fazer outra coisa, Na verdade, foi antes da graduação, foi no meu intercâmbio anterior. E aí, quando eu voltei, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, porque era uma coisa que eu realmente gostava, que eu tinha certeza que eu, como diz a minha filha mais velha, eu quero cuidar das pessoas. Eu queria cuidar das pessoas, mas eu fiquei muito naquela do, o que eu vou cuidar, né? E aí pensei em tudo, e aí meu pai falou, Rochelle, por que tu não faz nutrição? É a faculdade, é o curso do futuro, alimentação é uma coisa que tá super em evidência agora. Isso naquela época eu tenho 14 anos de formada, então, né, 14 anos atrás. E aí o meu pai trouxe essa, eu falei, cara, legal. Até porque eu sempre, até aquele momento da minha vida, eu tinha tido vários problemas na alimentação, essa coisa de ganhar peso, de perder peso. E oscilava muito de peso durante vários períodos da minha adolescência. E aí eu falei, cara, nutrição legal, vou fazer. E aí fiz, e passei, e entrei na faculdade. E logo no início, assim, acho que, sei lá, no primeiro, no segundo semestre, eu prestava atenção que todo mundo na minha graduação queria fazer dieta, era o objetivo das pessoas ali, elas olhavam para a faculdade de nutrição como algo para fazer dieta, eu quero aprender a fazer dieta, eu quero passar a dieta para as pessoas, e eu não me conectava com isso, porque eu já tinha feito infinitas dietas e elas nunca tinham dado muito certo. Mas o meu objetivo ali era, eu pensava, cara, eu quero aprender sobre alimentação, eu quero entender sobre a alimentação das pessoas. E aí,
acho que eu estava no segundo, no terceiro semestre, ainda muito recente. Eu vi que para calcular a dieta a gente precisava de matemática, tinha que fazer regra de 3 para fazer dieta. E eu jurava que na área da saúde eu nunca mais ia precisar me conectar com matemática na minha vida. E aí eu falei, não, vou desistir. Vou desistir, esse negócio não é pra mim, eu não quero ser nutricionista, não. Se for pra ficar fazendo dieta pro povo, dizendo pro povo o que é que eles têm que comer, o quanto eles têm que comer, eu não me conectava com aquilo. E aí, lá na minha faculdade, tinha um ambulatório de transtornos alimentares. Então, no 4º semestre, eu fiz uma disciplina chamada Psicologia da Nutrição. E lá eu aprendi a base dos transtornos alimentares e falei, cara, é isso. Eu não vou sair da faculdade, não. Ou seja, aí você se encontrou. Aí eu me encontrei. Eu falei, disso eu gosto. Disso eu me interesso. E aí, lá eu já entrei nesse ambulatório como extensionista. E fiquei até o fim da minha graduação lá. Aprendendo e atendendo, né, os pacientes com transtornos alimentares e estudando e compartilhando com outros profissionais, porque tinha tanto psicólogos como psiquiatras, como nutricionistas. E a minha base começou ali, né? Logo na graduação eu falei, cara, não é dieta que eu quero fazer. Não foi para isso que eu entrei na faculdade. Aprendi, claro, a fazer dieta, acabei me tornando professora né, quando eu virei professora, eu dava aula de dieta, mas eu sempre tentei trazer muito essa perspectiva para os alunos. Gente, a faculdade de nutrição é muito mais, porque no fim das contas as pessoas reduzem muito o nutricionista a isso. Eu vou no nutricionista, eu vou fazer uma dieta, ele vai me passar ali, eu vou fazer e acabou. Só que isso para mim sempre foi muito reduzido e eu queria mais, eu queria muito mais. E aí quando eu me formei, eu tinha muita vontade de fazer mestrado, mas fui para a clínica e eu atendia de tudo. Eu atendia dieta, eu me divulgava como uma profissional que estava na área dos transtornos alimentares por conta da bagagem da extensão, mas não era algo que realmente, eu tenho uma pós-graduação ou eu tenho um nome, eu estava começando ali. E aí eu comecei a ir atrás de mestrado e tentando, né, estudar sobre isso. E aí, na época, meu namorado, que é meu marido, falou, não, vamos mudar para Goiânia por causa do trabalho. E aí a gente se organizou e eu não fiz o mestrado lá, fiquei só trabalhando na clínica. E trabalhei também na época com cozinha, trabalhei como nutricionista de um clube, até realmente vir embora. E aí quando nós viemos, ele já tinha vindo antes, e quando eu me mudei, aí eu comecei a realmente fortalecer essa coisa do meu trabalho, né, dos meus estudos nos transtornos alimentares. E aí eu já tinha feito vários cursos, mas a pós-graduação eu fiz quando eu já morava aqui. E eu entrei no mestrado e na pós-graduação, e na parte do mestrado eu trabalhei com comportamento alimentar e genética. E na pós-graduação era uma pós-graduação de transtornos alimentares e obesidade. Então eu ia para Fortaleza uma vez no mês, fazia minha pós-graduação lá, e o mestrado foi aqui na UFG, em Goiás mesmo, que eu comecei a trabalhar e estudar um pouco sobre o comportamento humano e esse comportamento alimentar humano e um pouco dessa interação com a genética, né? A influência da genética no comportamento alimentar. Então foi assim, né, não diria uma bagagem, foi praticamente uma vida, né, de tanto conhecimento, de tanto estudo. Foi um negócio assim maravilhoso para mim, mudou minha vida. E a partir disso aí eu entrei para a docência. E ficava atendendo na clínica de vez em quando. Eu brincava dizendo que a clínica era meio que minha droga, assim. Porque eu ficava lá querendo curtir aquele esquema, mas não era uma coisa que eu ia, de fato. Eu sempre falava muito. Eu gosto mais de palestrar, eu gosto mais de dar aula. Isso é mais a minha praia. Eu tenho, digamos assim, uma facilidade muito boa em comunicação. Então, isso foi uma coisa que fluiu muito bem. Só que aí, com o passar dos anos, parece que esse negócio da clínica pegou mais forte. E aí eu acabei fazendo minha clínica, né? Eu tenho uma clínica com a minha sócia lá no Orion, aqui em Goiânia. E com esse tempo de fortalecimento de conhecimento, né? Depois da pós-graduação, eu ainda fiz um aprimoramento na USP. Eu também tenho alguns cursos de formação em Mindful Eating, que é uma das abordagens que a gente trabalha dentro do comportamento alimentar. E aí eu fui desenvolvendo todas essas formações e hoje em dia eu aplico elas na minha prática clínica. Nunca larguei a docência, hoje em dia a docência mudou um pouco. Eu sou coordenadora de pós-graduação, dou aula em pós-graduações no Brasil inteiro. Mas a minha área é essa mesmo, é comportamento alimentar, transtornos alimentares e obesidade. Doutora Rochelle, quando a gente fala de nutrição, né, nutricionistas principalmente,
a maioria não percebe, ou seja, os leigos, né, não percebem que trabalhar com isso envolve muita coisa do emocional das pessoas. Ou seja, traduzindo, uma nutricionista teria que ter um conhecimento a mais de psicologia para tentar achar um caminho de tratamento, né, ou de abordagem assim, na lida com o paciente na clínica. Sim. Como é que é isso na nutrição? A nutrição está preparada para isso? Ou no seu caso, por exemplo, não, eu fui atrás porque existe uma deficiência? Quando a gente está na graduação de nutrição, a graduação de nutrição, de uma maneira bem prática, ela é muito técnica. A gente aprende a ser técnico, a gente aprende a ser uma máquina de calcular dieta. Isso é uma das coisas mais, assim, né? E tem algumas disciplinas, né? A gente vai pincelando lá na graduação, essa coisa do humanismo, né? Da empatia, né? Do processo que é necessário. Só que realmente, hoje em dia eu sei que está diferente porque os currículos mudaram muito de lá para cá, né? E graças a Deus que eles mudaram. Porque realmente nós precisamos trazer a perspectiva de que quando a gente está pisando no terreno alimentar de alguém, a gente está lidando com cultura, com emoção, com, enfim, infinitos fatores genética que vão muito além do racional que a gente aprende na graduação. Vamos lá, vamos ser técnica. A pessoa chega para mim, eu vou fazer uma dieta para essa pessoa e essa pessoa vai sair e vai seguir. Ao longo dos anos, né, com o crescimento da obesidade, com o aumento da prevalência dos transtornos alimentares, a gente começou a ver que tratar a alimentação de uma forma racional era um erro. Na verdade, era um grande erro, porque as pessoas não conseguem ser tão práticas assim quando elas vão falar de comida. Mas a ideia é essa, todo mundo quer ser biológico, né? Tipo assim, não, vamos lá, alface é bom pra isso, brigadeiro é ruim, tal comida é boa, tal comida é ruim. Como se a gente pudesse definir as coisas dessa forma, e infelizmente não. Mas, né, respondendo sua pergunta, na minha graduação foi isso, eu fui atrás realmente, não só eu, né, vários outros colegas, porque, né, esse ambulatório de transtornos alimentares da Unifor, chama Pronutra, ele tá lá até hoje. E é incrível o trabalho que o pessoal faz até hoje. E nesse ambulatório, eu realmente conheci profissionais da área da psicologia, eu conheci profissionais da área da psiquiatria, e eu pensei, não dá pra gente cuidar da alimentação das pessoas sozinhas. Quase nada dentro da área da saúde dá pra gente fazer sozinho. A necessidade da multidisciplinaridade... A não ser o que é muito específico, né? Aquilo que é muito específico, exatamente. Aquela coisa, o diagnóstico e a doença, hoje em dia, eles são muito amplos, né? A gente não consegue mais dizer, vamos lá, tem isso aqui, vou dar uma medicação, isso vai resolver. Vamos lá, vamos fazer uma dieta, isso aqui vai resolver. Sempre tem braços ali, né, dentro da área da saúde, que mais do que muitos profissionais, a gente precisa do que eu chamo de interdisciplinaridade, né, que é aquela coisa, os profissionais conectados, né, uns com os outros, porque realmente a evolução do paciente depende disso. Não dá para você olhar para um paciente que chega lá querendo uma dieta, né? Sem olhar para esse paciente de uma forma muito mais ampla do que ele jamais poderia imaginar. O cara chega, não, porque eu tô pesado, não sei o que e tal. Ou seja, o paciente, ele quer uma solução para aquilo que ele imagina que seja um problema. Isso. E, na verdade, às vezes, não é isso, né? É algo que ele nem imaginava. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Na psiquiatria, pelas várias entrevistas que eu já fiz ao longo da minha vida e tal, isso fica muito claro. Assim, quando você está conversando com um psiquiatra, ou mesmo com alguém da psicologia e tal, fala assim, a clínica, ou seja, o contato com o paciente é um negócio assim que você nunca espera, eu vou tratar esse paciente disso, não. O paciente chega lá com uma necessidade A, e aí você percebe que não é o A, é o D, é o C. Então, várias disciplinas envolvidas nessa abordagem é fundamental. Sim, e é interessante falar, porque muitas vezes as pessoas chegam nos consultórios de nutrição achando que realmente o problema delas é o peso.
O peso é o problema, sempre. E muitas vezes o que eu constato é que o peso é a consequência de um problema. Que ninguém tem um peso assim de graça, né? Ninguém, se fosse pela vontade, pela racionalização de cada pessoa, pergunte para qualquer indivíduo na sociedade quem é que quer ter obesidade. Ninguém. Ninguém. Quem é que quer ter um sobrepeso? Ninguém. Por quê? Porque a nossa sociedade é extremamente gordofóbica, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, existem muitos braços dentro disso. Só que aí quando a gente diz, e por que que a pessoa é? O porquê que ela mantém esse comportamento? Vai além do racional dela. Vai muito além do racional dela. Exatamente. Então, quando a gente vai trabalhar com essas pessoas, né? E utilizando essa abordagem não dieta, digamos assim, que é meio a forma que eu tento trabalhar em paralelo, a gente precisa realmente entender o porquê que as pessoas comem. Não é só o que elas comem, porque normalmente elas acham que é só isso. Mas o porquê que você come, o como você come, onde você come. É o que te motiva. Tudo aquilo, exatamente. O que te motiva. E quais são os seus determinantes, né? O que te determina escolher tal coisa? Por que eu tô bebendo essa água agora, né? Porque são escolhas alimentares, querendo ou não, né? O porquê que eu escolhi beber essa água? Eu tô com sede? A minha boca tá seca? São infinitas características se a minha boca tá seca, o que deixou ela seca? Isso, exato. Ou seja, você vai procurando e vai entendendo. Exato. Quando você fala... Uma coisa é você, doutora Rochelle, falar em transtorno alimentar. Outra coisa sou eu perguntando sobre transtorno alimentar. Na minha cabeça, quando fala transtorno alimentar, até sem querer a gente já radicaliza. Ou é bulimia, ou é anorexia e tal. O que é considerado transtorno alimentar? Onde fica... Olha a pergunta que eu vou fazer, doutora. Onde fica a luz amarela? A luz amarela, a gente chama de comer transtornado. A gente não chama de transtornos alimentares. Quando o termo é transtornos alimentares, a gente tem um diagnóstico psiquiátrico, né? Ou seja, o paciente precisa ir num Aí é uma doença. Aí já é uma doença. Quando a gente usa o termo um transtorno alimentar, é exatamente isso que você falou. É a anorexia, é a bulimia, é o transtorno de compulsão alimentar. É um diagnóstico médico que precisa de tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, né? Para que todos aqueles braços do transtorno alimentar, né, é uma psicopatologia, né, uma doença de cunho mental, que afeta o emocional e que tem como questão central a comida. Então, a gente tem 3 pontos aqui, no mínimo 3 profissionais a trabalhar, né, o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista. Então, quando a gente fala de transtorno... E essa sintonia não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem que ralar muito. Mas, como diz, pelo menos aqui em Goiânia, eu tenho encontrado bons parceiros. Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar. Porque tem, do mesmo jeito que tem muita gente que não tem tanto interesse de trabalhar a interdisciplinaridade, acho que hoje em dia está muito claro para muita gente que é o caminho. Claro, que não tem certeza. jeito. E aí, na verdade, sempre foi o caminho, né? É verdade. A gente demora a perceber. A gente demora a perceber, mas sempre foi o caminho. Verdade. E aí, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente já tem linha vermelha, luz vermelha. Para a gente falar de luz amarela, a gente precisa começar a perceber os transtornos da alimentação, vamos dizer assim, né? Os comportamentos transtornados ali, que eventualmente todo mundo tem um. Só que o problema é a frequência, a quantidade, o tamanho do sofrimento relacionado com aquilo. Aí a gente começa a analisar se aquele paciente fecha diagnóstico ou se não, se ele fica só num comer transtornado mesmo, às vezes um distúrbio de imagem, às vezes um comportamento disfuncional que acontece uma vez a cada 6 meses, porque do mesmo jeito que uma diabetes tem critérios de diagnóstico, uma hipertensão arterial tem critérios de diagnóstico, os transtornos alimentares também têm. Eles, né, fazem parte do mesmo manual de diagnóstico lá dos transtornos mentais, do mesmo jeito que para você ter um diagnóstico de depressão, eu preciso ter tanto, tal característica, o indivíduo com transtornos alimentares ele precisa ter tal característica. E se ele não preencher aqueles critérios, ele fica num subtipo, né, que a gente pode chamar de transtorno alimentar não especificado, ou pode chamar de próprio comer transtornado. Esse paciente tem alguns comeres transtornados, mas se ele não fechar diagnóstico, aí não é transtorno alimentar o que ele tem. Nem pode ser tratado como tal, né? Isso, aí a gente vai organizando o tratamento, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. Existe a possibilidade desses pacientes, digamos que a pessoa que tem lá o tal do comer transtornado, né? Beleza.
esse cara, se ele for encarado como alguém que tem um transtorno, isso vai prejudicá-lo? Acho que não. Não, assim, depende, né? Mas seria desnecessário. Se for pensando no lado psiquiátrico, provavelmente porque ele vai tomar uma medicação que ele não tem necessidade. Porque quando a gente fala de transtornos alimentares, esse paciente tem que tomar medicação. Não existe tratamento de transtorno alimentar sem medicação, sem psiquiatra. E isso é uma das coisas até que é um tabu, mas a grande verdade é essa. É que se tem um transtorno alimentar diagnosticado, eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico com a mesma importância que eu preciso de um acompanhamento terapêutico, tanto do lado nutricional como do lado psicológico. E aí, falando da minha parte da nutrição, eu não acho que seria um problema, só que talvez o protocolo do transtorno alimentar ele seja muito mais denso do que o que aquela pessoa realmente precisa. E aí, pode ser que, né, aquela pessoa se perca ali no tratamento, porque ela vai dizer, nossa, mas eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso daqui específico, né? O tratamento de transtornos alimentares na parte nutricional, ele é bem protocolado, né? Assim, a gente tem toda uma organização, uma linha de raciocínio e tal. E aí, quando a gente entra no comer transtornado, a gente já fala mais sobre um tratamento com foco em comportamento alimentar, focando, claro, naquele comportamentozinho disfuncional daquele paciente. Tem uma coisa que acontece, assim, que é muito comum, né? Que é o se alimentar de forma equivocada. Na quantidade, na quantidade de vezes que você se alimenta, no tipo de alimento que você ingere, na combinação desses alimentos e tal. A gente, na sua opinião como profissional, você acha que se isso tivesse lá no prézinho, lá no pré-primário, nas escolas e tal, como uma disciplina, você teria menos complicação para resolver? Eu não sei se uma disciplina, né, assim, na escola, talvez, não tinha pensado nisso, talvez, mas eu penso muito que, assim, a nossa família, os pais, né, eles são os primeiros educadores alimentares das pessoas, né, então, assim, tudo aquilo que você vê o seu pai fazendo quando você é criança, você vai lá e copia. Isso, você vai lá e copia, porque é de uma forma muito humana, né? O ser humano é muito disso. O homem é o produto do meio, isso é um fato. E realmente, naquele meio em que ele vive, ele vai reproduzir aqueles comportamentos. É a influência do exemplo, né? Perfeito. Não existe igual, né? A influência do exemplo não é diferente. Tem ensinamento mais poderoso. Perfeito. Então, eu penso muito sobre todo mundo, né? Todos os organismos humanos tentarem ter acompanhamentos específicos para tentar entender de fato, né, como é que é comer saudável. Porque uma das coisas, né, até você está usando bastante essa palavra, do comer correto, do equívoco, até isso eu me questiono. O que é comer certo? O que realmente é comer certo, né? A gente tem alguns critérios quando a gente trabalha com comportamento alimentar, mas esses critérios que a gente trabalha são totalmente diferentes dos critérios da dieta. Porque os critérios da dieta, eles seguem muitos protocolos baseados no outro. Tipo assim, você vai comer de 3 em 3 horas, você vai comer isso daqui, nessa quantidade. Você, não sei se você se conecta comigo, mas pensa bem. Se todos os dias você tem a mesma fome, em todas as suas refeições você tem o mesmo emocional, em todas as suas refeições você tem exatamente esse ciclo, como se dissesse, vai lá, faz essa dieta aqui todos os dias. Com certeza não. Exato. E aí eu digo, vamos dizer que lá no seu almoço, da sua prescrição, tem dizendo que você tem que comer 4 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, um pedaço de carne de 100 gramas e, sei lá, uma salada. Aí você hoje acordou bem para baixo, dormiu um pouco mais, fez um café da manhã por volta das 10 da manhã e lá na dieta dizia que seu café da manhã era às 8. Mas você só foi tomar ele às 10. Aí quando deu meio-dia, lá na tua dieta tá dizendo que é a tua hora de comer. Vixe, agora tem que fazer o negócio certo, né? Porque agora tem que seguir meio-dia. Meio-dia você tá com um total de 0 fome, né? Não tem motivação física nenhuma, a não ser aquela. Me mandaram fazer, eu sou disciplinada, eu vou lá e faço. E aí você vai lá e come aquela quantidade, se sente completamente empachado naquela situação, tipo assim, não tá dando mais conta de respirar de tão cheio, mas você cumpriu aquela tabela. Será que isso é correto? Não ajuda, né? Não ajuda. Exato. Não ajuda. Não ajuda. E aí você desconsidera
o principal desse tratamento, que é o indivíduo, as percepções físicas dele, né? E claro que acho que um dos maiores desafios dentro do trabalho do comportamento alimentar, né, da nutricionista com foco em comportamento alimentar, é saber exatamente diferenciar as percepções físicas das emocionais. Porque realmente, se a pessoa, por exemplo, sei lá, todo mundo tem ansiedade, né? Claro que em níveis diferentes, mas ansiedade todos nós temos. Em graus diferentes de ansiedade, em graus mais elevados de ansiedade, às vezes aquela ansiedade parece fome. Ela deixa um vazio né, dentro da gente, uma sensação, às vezes, de tremor, que se conecta com a fraqueza. E aí a pessoa tá ansiosa por alguma coisa, por um evento, e aí aquela pessoa simplesmente faz o quê? Come. Mas ela comeu tem 40 minutos atrás. É engraçado você dizer isso, né? E aí eu tô pensando aqui numa coisa que é real. Uns levam para o lado da comida, outros levam para o lado do sexo, outros levam para o esporte, outros levam para um monte de coisa. São as válvulas de escape. Da ansiedade. Exatamente. É muito louco isso, viu? É muito louco. E aí, quando a gente começa a buscar essa coisa dentro da alimentação, uma das coisas que eu mais falo é, não tem nada de errado a gente ter comeres emocionais. Eles são naturais e humanos. O problema é quando o nosso único prazer é esse. O problema é quando a nossa única válvula de escape é essa. Aí é patológico. Aí a gente entra num problema. Normalmente um sobrepeso, um quadro de obesidade, uma insatisfação corporal crônica, aquela sensação de baixa autoestima, né? De tipo, eu não faço nada certo, é uma frustração contínua. Mas isso é o quê? É um adoecimento do ser. Doutora Rochelle, não é função da nutricionista, né? Isso, mas como é lidar com a necessidade da beleza, por exemplo, no consultório? Quando você percebe que a questão estética está pressionando tanto aquela pessoa, tá, mas aí você tem lá uma ajuda psicológica, às vezes até uma ajuda psiquiátrica e tal, mas assim, em pessoas que elas mesmas não admitem aquilo de jeito nenhum. Mas você percebe no comportamento, na vestimenta, na maquiagem, sabe? Você percebe que existe ali uma foice estética, assim, sabe? Pairando na cabeça daquela pessoa e levando aquela pessoa a utilizar dietas as mais loucas do planeta. Outro dia eu vi alguém, li em algum lugar, tem uma não sei se ela é influencer, o que é, eu sei que ela come 40 ovos por dia. Cara, ou seja... Eu quis matar ela, porque vários pacientes meus no outro dia acordaram comendo não sei quantos mil ovos. Pois é. Aí, olha só que doideira que é isso, né? As pessoas falam, cara, mas... Não, porque eles olham pro resultado, entre aspas, daquilo, né? Assim, eles acreditam realmente que foi só 40 ovos que fez aquilo ali, né? Ó, ali não tem genética, ali não tem... Não tem bombinha, não. Não tem bomba, não tem nada. Tem nada, só 40 ovos. Quem me dera, meu pai, eu vivo dizendo, meu sonho, gente, eu queria isso pra mim, eu queria que fosse desse jeito. Uma das coisas, né, muito interessante que você falou, é assim, a gente trabalha com beleza, porque querendo ou não, as pessoas atribuem e sabem, né, e não é mentira de uma certa forma, que a alimentação influencia a pele, o cabelo, né? Eu mesmo sou pós-graduada também em estética, acredita? Logo quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em nutrição aplicada à estética. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas assim, eu resolvi fazer porque eu queria estudar e era a pós-graduação que estava rolando na época lá em Fortaleza no momento. E eu falei, eu vou, porque vai que eu me interesso. Só que era, tipo, o contrário do que eu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu não trabalho com beleza também. Porque todo mundo quer ser bonitinho, eu também quero, você também quer. Claro, todo mundo aqui quer ser bonitinho. Eu, por exemplo, é um pouco difícil. Tô falando, Léo, mas pô, como assim, né? A gente sempre quer ser o melhor do que o que a gente pode ser, né? A gente vai caprichar. Acho que o importante é você estar satisfeito com o que você vê, né? Perfeito. Eu acho que aí, isso é que é o... essa que é a diferença, né? E essa construção do estar satisfeito com o que você vê, você concorda comigo que ela vai muito além daquilo que de fato a gente vê?
fazer, Com certeza ela absoluta. tem uma conexão direta com o fato que a gente se sente sobre a gente mesmo, né? Se a gente está fazendo um bom trabalho, né, e de uma maneira geral, se a gente está desenvolvendo todas as nossas funções de uma forma legal, se a gente se sente emocionalmente bem, se a gente olha no espelho e diz, poxa, valeu, Rochelle, hoje foi um bom dia, né? Você fez o que tinha que fazer e tal. E se você desenvolve um trabalho ético, e quando eu falo isso do trabalho, eu falo de todas as funções que a gente desenvolve na vida, isso envolve muito o padrão de beleza também. É impressionante como você está satisfeita, né? E você se olha no espelho, a consequência daquela satisfação na sua aparência. Isso. É impressionante. É impressionante. Uma pessoa feliz, cara, ela exala um sei lá o quê, assim, sabe, que é como se fosse alguma coisa, assim, eu chamo de perfume sem cheiro, né? Uhum. Ela exala uma coisa que atinge as pessoas como satisfação. Ou seja, se você olha para algo que te traz satisfação, aquele algo é bonito. Isso tem até uma teoria de Platão, ele fala, né, tem uma palavra que fala sobre beleza, que é eudaimonia, é uma palavra grega, que fala sobre que a beleza é aquilo que nos faz sentir, né? Porque tem muitas perspectivas do belo, de fato, né? Assim, o belo pode ser algo que a gente olha, mas aquilo que nos faz sentir, né? Que a gente entra num patamar para Platão, para histórias mais profundas, né? A história da beleza, ela tem essa base. Essa coisa que você falou é exatamente isso. É a forma que aquele momento nos trouxe, como aquilo nos faz sentir e como isso coopera para, de fato, uma beleza existir. Só que com o passar dos anos, né, acho que com essa coisa da modernidade, né, tem uma coisa de Bauman, né, do sociólogo, que ele fala a sociedade líquida. A cobrança. Isso. Acabou que hoje tudo é muito efêmero. A beleza, ela é muito rápida. É como se dissesse assim, eu olho para aquela bolsa, eu desejo aquela bolsa é tudo para mim, tipo, vai mudar a minha vida. Eu compro aquela bolsa e passou, agora é outro produto. Uma semana depois, já não é mais. Já não é mais. E isso mudou muito, né? E com o passar dos anos, né, essa nossa era da pós-modernidade, ela traz isso com muito mais força, o efêmero da beleza. Essa coisa que é muito... Nunca estamos... alegres, nunca estamos satisfeitos, nunca é o suficiente. Parece que a necessidade que as pessoas têm, que é muito forte, e a economia trabalha para que isso ocorra o tempo todo, né? É que sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai. É incrível isso. E quando eu digo que a economia é a principal vilã, é porque é mesmo. Porque você vai pro celular, tem lá uma propaganda dizendo que você é menos porque você não tem aquilo. Isso. Né? Assim, quando você vai traduzir, como eu sou da área, né? Assim, 99,99% das vezes a tradução é: você não é tão bom porque você não tem isso aqui. Isso. Ou seja, então essa necessidade 24 horas por dia é o sujeito que assim, ó, o meu iPhone me deixa feliz só enquanto ninguém tem. Isso. Tem gente que diz, eu tive o primeiro Fusca de Goiânia, como se isso fosse alguma coisa. Uau, fico super feliz por você. Se isso te preenche, né? Assim, ótimo. Ou seja, então a economia, na minha opinião, ela trabalha dioturnamente para te deixar infeliz. Isso. Né? Primeiro, trazendo um conceito de felicidade que é completamente irreal. Isso. Né? Deturpado, né? Exatamente. E aí você fica refém daquilo. E as pessoas que lidam com a psique dos outros, seja na nutrição, seja na psicologia, na psiquiatria, na gastroenterologia, na estética, em qualquer ramo que seja, isso isso é mais comum que respirar. É a sociedade de consumo mesmo, e né, isso aí veio também desde a Revolução Industrial aí que a gente está enfrentando, e só vai piorando mesmo. Infelizmente, essa coisa da necessidade, né, do eu só vou ser feliz se eu possuir tal coisa, se tudo aquilo... Parece que hoje existe um padrão de beleza, né, e a gente até estuda muito sobre isso, que quando a gente usa a palavra padrão, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, assim, vamos avaliar o padrão da alimentação
população do goiano. Aí a gente vai ver, no goiano ele consome muito jantinha, muito arroz, feijão tropeiro, papapá. A gente vê o que a maioria dos goianos tem. Quando a gente vai falar de padrão de beleza, a gente vê que não acomete nem 1% da população mundial, né? Que É o mínimo, né? Isso. É o padrão. Como assim padrão? Isso. Como que a gente usa essa palavra Olha, padrão? isso que você acabou de dizer precisa ser dito várias vezes. É viu? verdade. Porque... Tem que ser repetido, gritado, né? Porque Então, falando olha só pouco. o que você está dizendo. Para a maioria das coisas, padrão é aquilo que atinge a maioria. Isso. No caso da beleza, é o contrário. Padrão que não deveria, de jeito nenhum, é o que atinge menos de 1%. Exato. E os estudos mostram, né, assim, esses estudos vão desde 1990 para cá, que só mostram que, na verdade, o padrão de beleza, ele é sempre contra-hegemônico. Sempre aquilo que tá vigente, a gente tá indo pro outro lado. Por exemplo, na época, né, sei lá, peraí, deixa eu pensar aqui. Tipo, no tempo de Renoir, dos estudos lá antes de Cristo, blá, 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 quando a gente vai ver as telas das mulheres lindas, a gente tá falando daquelas mulheres extremamente brancas, que eram gordas, inclusive, na sua grande maioria, né? Por quê? Porque a fartura, ela era muito pequena naquele momento. Poucos eram aqueles que tinham uma fartura. Poucos eram os que comiam, que né? Vamos dizer. Exato. Então, um obeso... Justo, era o gato, era tudo. O obeso era o abençoado. Isso, né? era o príncipe. E aí, as mulheres que trabalhavam na lavoura com seus maridos, né, enfim... Ali elas ficavam bronzeadas, elas não tinham aquela pele branca que aquelas mulheres pintadas podiam ficar lá nas suas casas. Nem eram obesas por conta do trabalho físico. Pelo trabalho físico braçal, justo. E aí, quando a gente vem para hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo uma sociedade em que trabalhamos sempre, vamos dizer, estamos aqui nesse momento, nesse podcast aqui fechado, a gente vai ficar aqui por horas e o sol tá lá fora. E hoje, bonitas são as bronzeadas, porque nós estamos dentro dos escritórios, nós estamos dentro dos consultórios, nós estamos dentro das salas de aula. Ou seja, são as privilegiadas, vamos dizer assim, né? Tem a ver com isso. Exato. Mas, o cara tá bronzeado, tá isso, tá aquilo, tá com o cabelo não sei das quantas. É porque ele tem tempo para isso. Ou ele tem poder para poder fazer isso. Exato. Né? E isso não é o que a maioria pode fazer. Não, a maioria tá ralando o dia todo. O dia inteiro. Ganhando mal, sendo maltratado e tal. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente consegue ver que é muito adoecedor o perseguir ser bonitinha. Porque bonitinha todo mundo quer ser, como eu disse. É lógico. Agora, se isso é a única coisa que eu quero ser da minha vida... muito provavelmente eu vou adoecer. E quando você fala, né, quando as pessoas chegam no consultório e você observa aquilo, né, eu já faço lá uns questionáriozinhos para avaliar, porque realmente não é um problema você querer ser aceito na sociedade. Todo mundo quer. Nós somos seres de sociedade e nós estamos aqui para viver em comunidade, de fato. O problema é quanto você está disposto a se machucar, macular para isso, Exatamente. né? As cirurgias mostram isso claramente. E aqui em Goiás a gente é campeão, né? Assim, cara do céu, assim, eu fico impressionado quando alguém fala comigo sobre cirurgia. Porque eu preciso fazer isso. Como assim? Porque precisa ser aceito, né? As mulheres sofrem isso o tempo todo. E a cobrança, e o mais impressionante de tudo, verdade seja dita, no caso das mulheres, a cobrança vem do namorado, do marido, do noivo e das outras mulheres. Sim. É tipo no assim, trabalho, não tem lugar que a mulher não... A gente vê isso direto, porque fulano não conseguiu um emprego porque estava vestida de tal jeito, porque fulana tá num quadro de obesidade. Lá na lista, eles falaram que mulheres tinham que ter o peso tal para conseguir o emprego X. É tipo isso. O que tem... Já aconteceu no meu consultório do marido falar, não, eu trouxe ela não queria não, mas ela precisa emagrecer. E a mulher não achava que precisava emagrecer não, mas o marido achava. Ou seja, não, mas eu tô feliz com o que eu sou e tal. Não, você tá feliz, mas eu não tô feliz. Isso. Como assim? Importante é que eu fique feliz. Como assim, né? Como é isso? É como quando alguém te pergunta, o que você acha dessa roupa? Eu falo assim, o que eu acho? Não sou eu que tenho que dizer, ué. Quem acha é você. Você tá feliz? Tá legal? Tá... Eu até digo, olha, eu achei bonito. Ou eu não achei porque você quer a minha opinião. Mas como você se sente? Cara, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu abro mão disso o tempo todo. Porque, assim,
perguntar para mim, minha mulher às vezes fala, porque ele devolve para você. Fala, é claro que eu devolvo, porque você jura que você vai sair comigo com uma roupa que não te agrada? Ou seja, uma roupa que não te agrada vai te deixar infeliz. E quem vai pagar o pato dessa sua infelicidade é quem estiver do seu lado. Sabe aquela coisa que a gente já falou aqui, ó? Quando você está satisfeita com quem você é, com o que você tem, quando você está satisfeita de uma forma geral, né? Você exala um perfume sem cheiro que provoca literalmente felicidade no outro. Exato. É isso que tem que ser, é isso que tem que ser buscado, né? O objetivo deveria ser esse. Sim. Uma vez eu estava participando de uma reunião num departamento comercial que só tinha mulheres, né? Aí tô eu lá, bendito é o fruto entre elas, né? Aí, num determinado momento, uma delas virou e falou assim, eu não sei por que o assunto chegou, né? Ela falou assim, eu vou trocar de carro assim que eu terminar de pagar as prestações da minha cirurgia. Aí eu, na maior inocência do planeta, né? Falei, como assim, cirurgia? Ela quase que se ofendeu. Mas não é porque eu perguntei, não. É porque ela falou assim, você não reparou? Eu falei, mas o que eu tenho que reparar? Calma. Aí, não, eu não acredito que você não reparou. Eu falei, o que eu tenho que reparar? Os seios, tá, entendeu? Tudo. Ou seja, ela chegou a estufar, assim, para dizer... Veja bem aqui. Esse peitão aqui e tal, não sei o quê. Eu tô pagando ainda a cirurgia, não sei o quê, eu falei, meu Jesus Cristo, ou seja, você está entendendo? Aonde as pessoas vão para atender uma demanda que nem sempre é uma demanda delas. É isso que eu penso. Né? Esse é o grande problema. Eu ia falar exatamente isso agora. Porque eu não tenho problema nenhum com a cirurgia plástica, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, né, trabalho com alimentação. Sei que a alimentação é uma responsabilidade, que a gente pode colher bons frutos disso no sentido estético e no sentido de saúde. Não tem problema, né? A grande questão é que, às vezes, essa demanda é do marido, essa demanda é da colega. Do namorado. É do namorado, é do vizinho, é de sei lá quem. É da mídia, é da novela. Isso, é da novela, é o cabelo assim, é a cor tal, é não sei o que. E aí é que você entra num lugar que, se você não tiver muito lúcido, emocionalmente estruturado, com uma boa rede, né, vamos dizer assim, de carinho e de afeto próximo, você se perde buscando aquilo e quando você vê, você adoeceu. Quando você vai, por exemplo, num shopping ou em algum local público que tem muitas mulheres e tal, aí você vê uma pessoa usando uma roupa para o padrão estético de beleza da magreza. Aí fala assim, cara, como é que... Assim, eu tenho um amigo que tem um termo para isso, ele fala marmota. Marmota. Lá em Fortaleza a gente fala muito, marmota. Marmota, ou seja, porque a pessoa não tem o biotipo para usar aquela roupa, aquilo é uma roupa para magra, para mulher magra. Aí tá aquela pessoa que tem 4 vezes mais corpo do que o padrão para aquela roupa. Ou seja, ela está escravizada por um padrão que representa a infinita minoria. Mas a gente também pode muita pensar... gente sofre com isso. Isso, a gente pode pensar também que talvez ela esteja feliz com aquela roupa. Aí é que entra aí é que entra né, assim, a situação que a gente precisa tá preparado para ela. Porque, olha, a pessoa tá feliz, né? Aí vai lá você dizer, não, que coisa mais feia. Não usa isso. O que isso tem a ver com você? Né? É por isso que eu sempre devolvo a pergunta. Falo, escuta, o que você... Falo assim, escuta, você tá feliz? Tá te fazendo bem? Então tá ótimo. Isso. Entendeu? Porque eu não estou com você por causa da roupa. Isso. Eu estou com você pelo que você representa para mim. Seja uma amiga, seja um amigo, seja a sua mulher, a sua namorada, sei lá quem. Porque, porra, já imaginou? Eu vou deitar com a roupa. Eu vou transar com a roupa. Eu vou conversar com a roupa? Não, é a pessoa, é o ser humano que está ali. Exato. Só que, infelizmente, eu digo infelizmente porque realmente infelizmente, é a minoria que raciocina dessa forma. A maioria é aquela cobrança, sabe? E aí, quem vai deixar de usar uma roupa
que a deixaria feliz, apesar de não ser o padrão estético para tal, né? Vai se impor aquela censura, vai ser infeliz, e aquela infelicidade é como se fosse uma onda, né? Vai ser compartilhada, vai ser disseminada. Aí ela vai ser disseminada no trabalho, na família, para todo lado. Sim. Né? Você encontra pessoas, e olha, veja bem, o nosso assunto aqui é nutrição. Isso. E a gente entra em vários Entendeu? outros Por quê? braços. Porque é tudo, tem tudo a ver. Tudo isso tem a né? ver. Fala assim, ó, você Sim. come direito? Você come direito? que Não, você come? eu estou exagerando um pouco, sei lá, na cerveja, ou no arroz, ou no, sei lá, no churrasco e tal. Tá, mas... E aí? Não, tá tudo bem, eu não tenho problema, assim, mas tá te dando uma barriguinha. Não, mas também não tem problema, então ótimo, tá tudo certo. Sim. Agora, se você começa a ter alguma consequência bioquímica, alguma coisa patológica, e você tem controle para ir lá e a pessoa fala, não, ó, peraí, você come churrasco 5 vezes por dia? Não, tem alguma coisa errada aí. Isso. Tem que diminuir, porque o seu índice sei lá, de colesterol está muito alto, e a pessoa tem juízo e consegue fazer, e consegue voltar ao normal, tudo bem. Acontece que lá, quando a pessoa chega e ela tem um transtorno, que aí agora nós vamos falar especificamente disso, né? Não é bem assim, né? Infelizmente, não é bem assim. É quando a gente realmente sai desse plano do racional. E tudo isso que a gente falou até aqui, né, sobre essa coisa do padrão de beleza e tudo isso, eu chamo de luz amarela. Essa é a luz amarela, porque realmente todos nós, inclusive eu, que sou profissional da área, eu estou vivendo isso também junto da sociedade como de um jeito ou de outro, uma hora para Estamos- você é luz amarela. Estamos todos, né? E aí é muito dessa coisa da base. Inclusive, os nutricionistas, eles são muito. Os estudos mostram que a gente é fator de risco para transtornos alimentares. Que muitas meninas adoecem dentro da graduação por conta da cobrança que as pessoas têm de que o nutricionista tem que ser magro. De que o nutricionista tem que ser. E aí, quando a gente entra dentro desse lugar, né, de que todo mundo tem que ser magro, de que o nutricionista tem que ser magro, de que o profissional de educação física tem que ser magro, de que, enfim, a gente desconsidera todos esses fatores que a gente também já falou, que se conectam. E como se dissesse assim, mas ninguém tá com sobrepeso porque quer, né? A gente não calçou o sapato daquela pessoa para saber o que levou ela até aquela questão, até aquela consequência, né? E aí é onde entra essa coisa do desmerece o conhecimento do profissional em troca do corpo, que hoje as redes sociais fazem muito isso. Não, eu vou no fulano, porque fulano tem um corpo perfeito do jeito que eu queria ter. É assim que as meninas falam, né? As minhas próprias pacientes me falam, pra mim você é enorme de gorda. Eu digo que tá tudo bem, né? A percepção de cada um é muito, né, individual. É uma pessoa que chega lá, que é pele e osso, e olha pra você, vai dizer que você é Ela gorda. vai dizer, exato, elas falam várias vezes, já aconteceu, não foi uma nem duas, me chamam de bruxa, de tudo sem imaginar, porque eu sou o pior terror delas, eu vou colocá-las pra comer, né, e elas não querem comer de jeito nenhum. Então, durante muito o processo, é essa coisa dessa construção do vínculo, porque aquelas meninas que estão realmente acometidas por transtornos alimentares, elas estão fora da realidade, né, existe um adoecimento psíquico muito severo que leva a uma dificuldade de racionalização e percepção do mundo. E aí, vale tudo para ser magra. Eu tenho que vomitar todas as minhas refeições, sei lá, por 30 anos. Farei. O que importa é ser magra, né? Uma das coisas que os transtornos alimentares têm é que eles, uma característica específica, né? Até um critério de diagnóstico, é o medo mórbido de engordar. Quando a gente fala de medo de engordar, a gente acomete 100% da população mundial, porque todo mundo tem medo de engordar, como a gente falou no começo. Mas esse aí é um medo patológico, né? Pronto. Quando a gente entra no padrão mórbido, a gente tá dizendo que o medo de engordar ali, ele é acima do bem e do mal. Ele é acima da saúde, ele é acima de qualquer suspeita, de qualquer questão. Da vida em si, né? Da vida, exato. Muitas delas falam, eu prefiro morrer do que ser gorda.
Eu prefiro morrer, eu quero morrer. Tipo, essa é a fala. E aí, quando você vê isso, tem algumas pessoas, por exemplo, nas redes sociais que falam, deixa, fulana quer ficar assim, magra, ela se gosta desse jeito. Não é questão de se gostar, é questão de sobrevivência. Estão falando de patologia, né? Isso. Estão falando de opinião, de estilo de vida, como gosto o povo assim, traz. não gosto assado e tal, não. Exatamente. E aí essa coisa do eu gosto de um jeito, eu gosto de outro, né? Muitas vezes leva a gente a entrar em parafuso, porque é aquela coisa assim, eu gosto do nariz da fulana, da cintura da cicrana, da bunda da beltrana, da perna da ciclana. Isso, gente, é desconsiderar o seu. Porque aquilo dali são de 300 pessoas menos o seu. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente entra justamente nesse lugar de adoecimento. E claro, né, não é tão simples assim adoecer, não é só o ambiente, como a gente falou, né, tem genética, tem fatores biológicos, né, tem fatores sociais, tem a família, né, tem muitas coisas em volta. Mas o fato é uma doença multifatorial mesmo, por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. E se a gente não tiver bem atento para prestar atenção, tanto nas nossas meninas, né, nos nossos meninos, na nossa sociedade, nós profissionais podemos ser os gatilhos de adoecimento deles. No caso das meninas, principalmente, né, os pais devem observar e achar que não está normal a partir de quando? Então, isso é muito relativo, né? É muito relativo em cada caso, mas você observou que aquela menina tá emagrecendo drasticamente, sem comer, sei lá, ou você não tá vendo ela comer, você tá notando que ela tá tendo um comportamento alimentar disfuncional ali, né, de alguma forma, ou que ela tá tendo um emagrecimento drástico da noite pro dia. E tá se achando gorda. Isso, e tá o tempo inteiro falando, mas minha filha, você já emagreceu. Não, mas eu quero emagrecer mais, eu quero... A busca por um profissional de saúde é necessário. Ou seja, já está passando da hora. Está passando da hora, exatamente. Doutora Rochelle, e a cura? Essas pessoas, né, principalmente quem está, não quem está no problema, mas quem está no entorno, quem sofre com isso, porque eu fico imaginando os pais, por exemplo, né, os maridos, os namorados, os amigos e tal, que sofrem ali por aquela pessoa. Esse processo, existe a possibilidade da cura de verdade? Olha, hoje, atualmente ainda, os estudos não falam em cura. Eles falam em remissão. Controle. Isso. A gente fala em... Por exemplo, eu tenho algumas pacientes já que, tipo assim, vão uma vez no ano no consultório, uma vez a cada 6 meses, né? Que já foram pacientes semanais e que hoje em dia já estão, assim, super bem, se alimentando bem, se relacionando bem com o próprio corpo, se relacionando bem com a comida. Enfim, a gente encontra casos de remissão de uma vida inteira. E essas a gente pode dizer, uai, foi cura. Tá curada, né? Mas dentro da ciência, como é uma doença crônica, né, de difícil tratamento e, enfim, de difícil controle, que envolve tantas camadas e tantas esferas do ser, é difícil, né? Então, acho que é por isso que a gente ainda não falou em cura. Mas sim, é possível, né? Quando a gente fala muito, assim, os transtornos alimentares, eles andam muito junto com transtornos de humor, por exemplo, né? Quadros de bipolaridade, de quadros depressivos, de transtornos obsessivos compulsivos, de outras doenças mentais. Quando a gente entra nesses lugares, esse tratamento vai ser ad eterno, porque às vezes é um gatilhozinho que você foi num lugar e a pessoa comentou do seu corpo e a menina já começa a querer restringir de novo. Ou seja, ela deu de cara com o gatilho, pronto, volta tudo. Pronto, aí aquilo volta já começa... tudo como se não tivesse sido feito nada. Eu não diria como se não tivesse sido feito nada, porque eu acho que nada que a gente caminha é em vão. Mas... os pensamentos obsessivos voltam, a busca por essa magreza começa a entrar em evidência, né? Tem algumas pacientes, né, que já em remissão falam, e aí eu escuto aquela voz da anorexia nervosa meio que me dizendo que eu tenho que comer assim, que eu tenho que fazer assado, e aí eu já começo vou pra academia, vou pensar em outra coisa, vou assistir um filme, para poder calar essa voz. Porque é como se as doenças crônicas, de uma maneira geral, elas meio que nos assombram, e as mentais não são diferentes, né? Por exemplo, um quadro de diabetes, quando você chega num médico, né, que vai tratar uma diabetes, você não pergunta quando que você vai parar de tomar aquela medicação.
Ele simplesmente vai olhar pra você e dizer, você vai tomar isso aqui pelo resto da sua vida. Porque você vai precisar desse auxílio pelo resto da sua vida. Só que quando a gente entra nas doenças mentais, né, existe muito tabu ainda também nessa mesma sociedade que nos adoece, ela ainda tem muito tabu sobre, eu vou no psiquiatra, eu faço um uso de uma medicação de um transtorno de humor. E aí é onde mora o problema, porque muitas vezes o paciente tá ótimo, só que ele, agora eu tô ótimo, eu vou parar o remédio. Aí pá, problema de novo. Ou às vezes está tomando a medicação e tem algum gatilho e precisa aumentar uma dose. Então é um tratamento que a gente segue normalmente por longos períodos. Outro dia alguém me perguntou, porque a gente estava falando sobre medicina e tal. Pô, Léo, você poderia ser médico. Eu falei, mesmo? Pois é, medicina é uma coisa que eu não faria. Primeiro, até porque depois dos mais de 30 anos de convivência com a minha mulher, que é médica, aí é que eu tive certeza mesmo que medicina não é para mim. Por quê? Porque faz parte da minha personalidade solucionar as coisas. Então, eu fico imaginando como seria difícil conviver com coisas que eu não conseguiria solucionar. Então, eu fico imaginando você que às vezes tem uma paciente e por anos ali, sabe? E aquela luta e tal, assim, às vezes você não fica, tipo, sei lá, assim, às vezes você fala, poxa, o que eu tô fazendo? Do que tá adiantando? Às vezes você não entra nesse processo? Eu tento não, mas claro que acontece. Mas eu gosto muito de pensar que eu tô ajudando de alguma forma, né? É aquilo que você tem que fazer. Que eu tenho que aquilo é uma forma de cuidado, né? Teve um dia desse, uma mãe de uma paciente minha, a gente tava, né, já, sei lá, uns 2, 3 anos com essa menina, e entre melhoras e pioras, né? Enfim, ela falou assim, ela disse, eu disse, às vezes eu fico com medo de você ter esse sentimento de desistência, porque é tão difícil o tratamento, e ela falou assim, sem vocês eu não sou nada. Se não fosse vocês, eu não era nada. Ou seja, se você não desiste, por que eu vou desistir? Exato. Se você que é a profissional que cuida, que a gente... É claro, você é profissional da área, você ganha o seu dinheiro, e você paga pelo que você faz e tal, mas existe em você uma questão emocional que te mantém ali, porque se fosse só dinheiro, cara, você jamais faria o que você faz. Eu tenho que fazer muita terapia para cuidar dos meus pacientes. Então... Não é brincadeira, porque a gente se envolve muito e a gente fica realmente querendo ajudar ao máximo. Eu, nesse caso aí, o meu negócio é o seguinte, eu me envolvo, não é 100%, não, é 1000%. Então, para mim, não seria legal. Não é fácil. Talvez eu fosse um bom profissional de saúde na pesquisa, mas mesmo assim eu ia enlouquecer. A gente enlouquece também, não tem jeito. Porque... Tem algum jeito de não enlouquecer? Me avisa. Pois é. Essa pergunta, tem algum lugar, tem alguma o outro profissão. me acusando de doido ali. Tem alguma profissão, tem algum lugar que a gente não enlouquece? Eu já fui acusado de doido várias vezes. Já tô acostumado com isso. Já faz parte de mim. Já faz parte de mim, mas assim, eu fico imaginando, eu na pesquisa, sei lá, vamos ligado à saúde, né? Assim, cara, eu tenho que descobrir como resolver isso. Ou seja, aquilo ia me enlouquecer de verdade mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, de alguma forma, você se protege nem sabendo por quê. Né? Porque eu escolhi trabalhar com comunicação por uma questão de gosto mesmo. Assim, ó, não, é um negócio que me faz bem e tal. Mas com o tempo eu fui me interessando, e eu, assim, eu sou muito autodidata, né? Então, assim, eu faço muita reflexão sobre tudo e fui aprofundando, até chegar num ponto de incomodar, sabe? E aí eu fico imaginando os profissionais que lidam com aquilo o tempo todo, e assim, aqueles sentimentos, mas aonde eu estou falhando? Será que se eu tivesse feito isso, aquilo outro e tal, não sei o quê? Entendeu? E você está lidando com vidas humanas. Então, quando você olha para uma paciente sua
que você percebe o sofrimento daquela pessoa, porque de alguma maneira ela tem consciência do problema, ou ela tem consciência de que faz outras pessoas sofrerem, é muito difícil. É muito difícil. Realmente, trabalhar com saúde não é fácil. E trabalhar com saúde mental é muito difícil, não é uma coisa fácil. Eu Fora empatizo o muito. preconceito, né? Fora o preconceito. Porque psiquiatra é pra louco. Isso Está psicólogo. inserido no contexto. Isso, parece Entendeu? que já tá aquela coisa. Você tá indo é porque você tá louca. Eu falo muito pras meninas, assim, gente, quem é que é normal? Porque às vezes elas falam muito isso, eu não Hoje quero em dia, contar. essa seria uma boa pergunta, né? Assim, quem é normal? O que é normal, O honestamente? que é normal? O que é normal, né? Isso se aplica quase que como a verdade. Não, porque a verdade... Que verdade? Que verdade? É linear? Que vida linear é essa que as pessoas estão... Você está falando de que verdade mesmo, entendeu? Isso, exatamente. É bem isso. E dentro da nutrição realmente não é diferente. Até mesmo, né, a gente fala muito de sei lá, essa coisa, né? Eu sempre penso muito nisso. Sobre o comer certo. Às vezes as meninas dizem, só quero comer direitinho. Me fala o que é comer direitinho. Só para eu entender o que é o seu comer direitinho, porque cada pessoa tem uma perspectiva e tem uma criação e teve uma forma. Por exemplo, quando eu escuto uma pessoa do interior de Goiás que fala sobre o comer direitinho dele, é totalmente diferente de uma cultura cearense, que é totalmente diferente de uma cultura americana. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente, ela falou, Rochelle, eu tô sem saco, assim, absurdo pra comer comida de panela na hora do almoço. Eu não quero comer arroz, eu não quero comer feijão, eu tô querendo comer, assim, sanduíche e tal. Eu disse, vamos dar uma incrementada então nesse sanduíche, em vez de a gente colocar um presunto, vamos colocar um frango, vamos colocar uma carne de hambúrguer feita em casa, vamos tentar adicionar uma salada nesse negócio, eu vou te ajudar com umas receitas e tal. E o básico funciona, porque aí eu falei pra ela, eu disse, pensa, lá nos Estados Unidos, o povo não almoça comida como a gente almoça, não. O povo come... Sanduíche. Isso, o pessoal almoça pizza, sanduíche, salada, eles não são... E é um país obeso, né? Exato, que tem muitos índices. Mas nós também agora, né? A gente tá indo no mesmo caminho. Como diz, o mundo, infelizmente, tá bem... Tá ficando igual, né? Tá entrando num quadro de obesidade muito severo. Mas a gente tem observado em algumas pesquisas de Vigitel aqui no Brasil que vem mostrando que os adolescentes estão tendo hábitos mais de atividade física, que está aumentando o consumo de frutas, que está diminuindo o consumo de refrigerante. Ainda é algo muito pequeno, mas é algo que, se a frequência continuar, a probabilidade da diminuição da obesidade vai acontecer. A gente vê muitas vezes na mídia, principalmente, né, falando sobre as comidas ultraprocessadas, que são assim, elas têm um chamariz bruto, né, porque parece que quanto mais a pessoa come, mais ela quer comer e as crianças são vítimas disso e tal. O que tem nos ultraprocessados de tão hipnotizante assim, além da foto, né? Além do marketing e tal, né? O que é, assim, o que eles usam que a pessoa come e causa aquela necessidade de comer mais? Normalmente esses alimentos, eles são produzidos para serem hiperpalatáveis, no sentido de... sei lá, aromatizante, corante, tudo dentro deles, eles são, né, sintéticos em grande parte. Quando você pega uma tabela nutricional de um produto ultraprocessado, você não sabe nem ler aquilo. As palavras são tipo assim, né, uma das coisas que na nutrição a gente fala muito é assim, tente comer coisas, mesmo que sejam embaladas, que sua avó reconheceria como comida. Não, outro dia eu peguei um picolé, eu fiquei impressionado, eu desisti. Que diabo era aquilo? Não, eu desisti. A hora que eu fui ver o que tinha nele, eu falei, não... Tem nada aqui que eu conheço. Não, faltou sei lá o quê, faltou alguma coisa lá. Hidróxido de não sei o que lá. Sei lá o quê, É. de tanta coisa que tinha lá. Eu falei, não, gente, mas picolé era um negócio tão simples. Era uma coisa tão simples. Mas espera aí, mas você está falando de um picolé que era produzido hoje e consumido no máximo amanhã. Isso. Agora, esse picolé que você está olhando aí, freezer. picolé para durar 2 anos. Aí não dá. Exato.
Então, Aí o não dá. ultraprocessado, ele tem esse apelo, né? Ele tem toda essa coisa da durabilidade e ele tem toda essa coisa do hiperpalatável. E pensa, você pegar uma presa fácil, é alguém com pouca maturidade, como você citou, das crianças, né? É alguém que tem uma vulnerabilidade emocional, que vive numa sociedade terrorista, que olha pra gente e diz assim, não come isso. Eu costumo falar, eu não falo isso pra ninguém, porque eu acho que a gente tem que trabalhar assim, não faça disso a base da sua alimentação. O hábito e tal. Quando a gente traz essa perspectiva de que a gente não pode algo, a gente desperta o desejo de querer. Então, é um ciclo. É falta de maturidade ou um emocional fragilizado dentro de uma sociedade que coloca certos alimentos como inimigo, né? E, de certa forma, ok, tem sim suas características negativas. Mas você acha que, por exemplo, você tomar esse picolé aí com esses 377 nutrientes que não são nutrientes, Jesus, né? eu fiquei impressionado, foi uma brincadeira. Pronto. Tinha tanta coisa lá que eu falei, não tem cabimento, isso aqui não é, Não tá isso aqui certo, não é não. picolé, isso aqui é uma bomba atômica, entendeu? Quando o seu desejo, por exemplo, é porque te despertou algo contra. Mas vamos dizer que aquilo dali tenha te despertado vontade. Que se você olhou para aquela imagem, o marketing te chamou, a cor, você olhou e disse, meu Deus, eu quero provar isso, né? Não é tão assim, tipo, quero, mas não posso. Eu gosto, mas eu não posso. Você entra naquele lugar de briga. Que a sua essência briga. É que E nem o desejo vai ganhar de você num determinado momento. num determinado momento ele Vai vai ganhar, se superar. certeza. Exatamente. Então, eu tento muito trazer essa perspectiva de que tudo pode, só que nem tudo sempre nos convém. E que a grande questão são os critérios que a gente usa para selecionar a nossa alimentação, né? Eu tô comendo porque eu tô com fome ou porque eu tô triste? Eu tô comendo porque já tem, sei lá, já sinto uma fraqueza no meu corpo, já tem algumas horas da minha última refeição, ou eu acabei de comer e tô aqui procurando alguma coisa que eu não sei o que é. Já abri a geladeira para pensar umas 10 vezes e eu não acho. Já peguei o meu celular, já botei no aplicativo de comida e procurei. Tem um mês que eu tô procurando o que é que eu quero comer e não acho. Isso daí é uma questão. Isso daí é um problema. É exatamente onde, quando a gente começa a observar esse tipo de coisa, a gente sabe que o problema não é a comida. O problema são os braços que influenciam essa alimentação. E se a gente tiver de olho, né, que eu falo isso muito para as minhas pacientes, assim, seja curiosa sobre você. Seja curiosa sobre os seus comportamentos. Por que eu como o que eu como? Por que eu não como o que eu não como? Por que eu tô comendo agora? Por que eu não tô? Seja curiosa sobre você, para você realmente, né, tentar entender os seus porquês. Porque essa coisa de tipo assim, fulano é cheio de desculpa. Fulano é gordo porque quer. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Gordo porque quer, isso existe. Exato, isso existe. Todo comportamento tem uma razão de ser. E por que nós fazemos o que nós fazemos? Né? A gente precisa entender os motivos disso, principalmente quando a gente fala de alimentação. Porque realmente uma das coisas que eu mais vejo hoje, assim, dentro dos comportamentos transtornados, não só dos transtornos alimentares, mas dos disfuncionais que estão por aí, né, normalmente na sociedade, é que as pessoas, elas acham que a alimentação não é uma responsabilidade, que a alimentação é uma coisa que deixa a vida me levar. Por exemplo, eu vou sair, aí eu vou sentir fome, aí eu vou parar ali no negocinho da esquina e vou comprar um negócio. Aí quando for na hora do almoço, eu vou parar em outro lugar e vou comer qualquer coisa que tiver lá, aquilo que tiver mais apetitoso. Porque a gente tá viciado em prazer. Justamente por conta dessa efemeridade do padrão de beleza. Ou seja, o prazer tá lá para te dizer que é assim, ó, para não deixar você raciocinar Exato. no caminho certo. Exato, para te tirar Ele passa a ser o importante é sentir prazer. Exato. Ou comer um troço ali bem gorduroso, não sei das quantas e tal. Isso, eu quero comer. Quando eu for comer, eu quero comer a comida mais maravilhosa do planeta. Ou, por exemplo, eu tomei café da manhã, mas aí eu fui para um lugar e aí tinha um café da manhã lindo. E eu não tava com um pingo de fome, mas eu fui lá e comi. E isso acontece. E acontece demais. Demais. E assim, dentro, né, dos transtornos alimentares, quando a gente vai vendo, eu fico, gente,
que é isso? Por que isso está crescendo tanto? Mas a verdade é porque as pessoas estão querendo racionalizar cada vez mais coisas que não são racionais, ou que não são somente racionais. E ter uma responsabilidade sobre a sua alimentação não implica que você vai comer perfeito, né? Tem várias falas aí sobre comer perfeito, ou eu quero comer limpo, né? Que no caso é uma alimentação sem ultraprocessada. Eu falo, mulher, comer limpo, eu tomo banho e vou comer. Aí eu tô limpa. Eu quero comer direito. O que é comer perfeito? Quando eu observo um comer perfeito, de uma perfeição realmente pelo termo, eu já contabilizo aquilo como um transtorno alimentar. Ou seja, é um problema. É um problema. Até o comer perfeito é um problema. Eu conheço uma pessoa que no café da manhã ele tem lá várias sementes e não sei o quê. Aí, ó, essa semente é para isso, essa aqui é para aquilo. Ou seja, ele tá louco. Ele pirou o cabeção. E eu digo assim, e o resto do dia? E o pois resto é, do não. dia? E assim, ele jura que aquilo ali vai salvar ele de todas vai as salvar doenças. ele. A fé é um negócio maravilhoso, eu amo também. Ela vem assim. Eu acredito na qualidade. Jesus Cristo. A qualidade nutricional, ela realmente a longo prazo, vamos dizer, né? Consumir mais fibras, melhora o intestino. Isso tudo é biológico e científico. Tem gente que tá tão louca da cabeça que, por exemplo, vamos pegar o baru, que é uma semente e tal. Maravilhosa, de Goiás, Ave Maria. Aí, só o baru, então, aí o sujeito acha que se ele comer um baru por dia, tá resolvido o problema dele. A vida dele vai melhorar. Se ele tomar cerveja, se ele não se exercitar, se ele não dormir, então, tá tudo resolvido só no pobre do baru. É um milagre que tá todo mundo procurando. O milagre do baru. Não, jovem, deixa eu te falar. Vamos imaginar que o baru tenha magnésio. Vamos imaginar, né? Então o magnésio vai te fazer bem por... Tá, você vai ter que comer 3 quilos de baru por dia. Não é pouca para ter coisa. O magnésio que você está achando. Poção para atingir. Não é? Ou seja, então assim, essas loucuras, né? Isso está espalhado por aí e isso é alimentado por um monte de gente que não sabe o que está falando. Por uma indústria, né? Também que sabe muito bem o que quer. Com certeza. Assim, você entra na internet e assim, dietas. Deve aparecer lá 1 bilhão de dietas para você fazer. E assim, e elas estão ficando tão perigosas que elas assim, se você é uma pessoa assim, assado, e o ser humano, você sabe como é que é, né? Ele se encaixa em qualquer coisa. É assim que né? É assim, não, porque você é aquela pessoa assim, assado, então você vai usar amarelo. O cara acha que é aquilo, ele é aquilo e vai usar amarelo. Sim. Né? Então, do ponto de vista da alimentação, que é uma coisa que vai influenciar a sua vida, sim, porque você é o que você está comendo. Porque se você não parar... Não só, né? Mas com certeza é uma das coisas. Mas se você parar de comer, você provavelmente vai morrer. Você pode durar lá alguns meses até e tal, né? Já com a água não é bem assim, é bem antes, você morre muito antes, porque seu rim vai parar e você morre. Mas enfim, então, agora, tem uma pergunta que eu quero fazer, que pode parecer até meio doida, mas assim, eu acho que cabe aqui, porque pode atingir muita gente. Quando você, lá no seu consultório, pode raciocinar, ou se acontece de vez em quando, que, na verdade, o hábito é um problema? Bom, é uma boa pergunta. Por exemplo, quando a gente fala de comportamento, a gente fala de ações, certo? Que são influenciadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. O comportamento alimentar tem isso como definição, certo? Tem que ser uma ação. Para ser comportamento, tem que ser uma ação. Para isso, para a gente falar de hábito, a gente tem que ter uma constância dentro dos nossos comportamentos. E realmente são os hábitos que fazem o problema acontecer. Por exemplo, Rochelle, vou até dar um exemplo de um caso que já aconteceu comigo. Tinha uma menina que de 6 em 6 meses, ela provocava o vômito. Isso fazia com que ela não tivesse bulimia nervosa, porque ela não fechava critérios de diagnóstico, porque para ter bulimia nervosa, você tem que vomitar pelo menos 3 vezes na semana durante 3 meses. Não, durante 1 mês, 3 vezes na semana, você tem que ter esse comportamento de tipo, comi e induzir o vômito.
Essa menina, ela só tinha esse comportamento uma vez a cada 6 meses. Então, ela tinha um comportamento, ela flertava com a bulimia, vamos dizer assim, mas ela não fechava diagnóstico, ela já tinha sido avaliada por uma psiquiatra, e a psiquiatra falou, olha, isso é um comportamento disfuncional e tal, eu acho que você precisa cuidar da sua alimentação. Ela, no caso, era meio que uma luz amarela, porque ela já fazia aquilo ali de vez em quando, ela sentia vontade de fazer várias vezes, mas ela resistia. E aí, isso não era um hábito, isso era um comportamento pontual a cada 6 meses. Quando esse tipo de comportamento vira hábito, aí a pessoa vai fazer isso 3 vezes na semana durante um mês, por exemplo. E aí o transtorno alimentar vem. Da mesma forma, quando a gente está falando sobre isso, a gente pode levar para a perspectiva de qualquer comportamento seu. Porque, às vezes, por exemplo, tem casos de dizer assim, nossa, eu comi absurdamente exagerado em tal momento. Era aniversário de alguém, não sei o quê. Isso é uma situação pontual. Isso não faz de você... que aquela refeição vai fazer com que você ganhe peso. Agora, aquilo que você faz todos os dias é onde normalmente a gente tem uma questão. É onde a gente tem um problema do hábito. Então, a frequência, ela conta muito, né? Muitas vezes, as pessoas que estão num quadro de obesidade, de sobrepeso, quando elas me procuram, elas fazem 2 semanas, né? Do que a gente combinou, das metas que a gente passou. E quando elas voltam e que elas não têm oscilação de peso significativa, elas ficam frustradas. Eu falo, a gente está fazendo um trabalho para a vida inteira. Isso daqui é crônico. Não é uma coisa que em 2 semanas... mas é porque já me deixa frustrada, porque eu não encontrei. Eu digo, mulher, mas tu vai viver uma vida inteira pela frente. Não é só... Isso aqui vai fazer parte da sua vida sempre. A responsabilidade alimentar, ela é uma responsabilidade ad eterno. Não tem data para terminar. É sempre. Só vai terminar quando você terminar. Exato, quando você terminar. E tem essa coisa do hábito, por exemplo, teve um dia desse que uma paciente minha falou e eu, cara, é isso. Ela falou assim, olha, Rochelle, eu tô tão chateada, eu disse, me fala. Aí ela, não, segunda-feira, cumpri a meta direitinho, consegui me exercitar, dormi super bem, papapá, tô tomando minhas medicações sem erro. Quando foi terça-feira, mesma coisa. Nossa, terminei meu dia tão feliz de ter feito aquilo e tal, de ter conseguido colocar as porções certinhas, de respeitar meu corpo, papapá. Quando foi na quarta, me ligaram dizendo que era aniversário do meu tio e que a gente ia pra uma pizzaria. Aí pronto, acabou com a minha vida. Porque eu fui pra pizzaria, mas me conta como que foi na pizzaria. Não, aí eu comi a pizza, eu comi 3 sabores diferentes, eu comi 3 fatias. E como que você se sentiu fisicamente depois dessa pizza? Eu me senti ótima, tava super bem. Eu disse, qual foi a parte que deu errado? Porque era pizza. Não, mas faz parte de uma vida saudável. O que você faria nessa situação? Você acha que seria mais saudável? Você dizer, tio, eu não vou para o aniversário do meu tio, não. Vou ficar doente, porque, vou passar raiva, não vou comer. Isso, porque eu não vou comer pizza e tal. Isso não tem sentido. Você viver uma vida na qual você não pode ter prazeres. Rochelle, mas é porque eu sou gorda. E o gordo agora tá privado, ele não pode mais ser feliz. O que é isso, né? A pessoa que é gorda, ela não pode, ou que tá gorda, ela não pode ter prazer de comer, ela não pode comer coisas mais calóricas. Por acaso, os magros que você conhece só comem salada? Só pra eu saber. Você conhece alguém que é magro, que come pizza e hambúrguer? Conhece milhares, exato. Porque não é sobre isso. Não é a pizza, né? Não é. Então, faz parte de uma vida... É a pizza se for hábito, né? Exato. É quando exagerado. Todos os dias, Rochelle, eu peço no aplicativo. Toda vez quando eu chego em casa. Pizza toda hora. Todos os dias. Eu normalmente só como pizza. Hábito e traduzindo doença. Exato. Aí a gente começa a trazer para um patamar de realmente, olha, vamos se responsabilizar um pouco aqui. A gente precisa variar. Você pode até comer comida de fora, mas todos os dias ser uma pizza de um lugar diferente. Será que a gente não pode pedir uma salada um dia? Será que a gente não pode pedir uma jantinha no outro dia? Será que a gente não pode pedir uma pizza no outro dia? A gente começa meio que variando. E no começo, né, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você acha que isso vai fazer diferença? Nutricionalmente vai, absurdamente. Aquela pessoa que só tinha uma única fonte de jantar, agora ela tem 3 opções diferentes. Mas tudo isso é muito calórico. Mas a gente não tá falando só de caloria, a gente tá falando também de qualidade nutricional. E aí, à medida em que essa pessoa vai começando a aderir ao tratamento, a gente vai começando a fazer intervenções diferentes.
diferentes, até buscar o que realmente é um equilíbrio, que é exatamente o que essa paciente falou. Eu vi de uma forma muito equilibrada. Ela foi para uma pizzaria, ela não comeu todas as pizzas do planeta, ela escolheu aquela quantidade que era o suficiente para ela, ela foi pelos sabores que ela achava mais gostosos, e faz parte de uma vida saudável ter esse tipo de alimentação. Normal. Sem problema. Isso é comer normal, né? O comer normal, para mim, é isso, né? E existem várias perspectivas sobre o comer normal, mas eu falo, quando a gente fala de normal, basicamente o que a palavra normal quer passar pra gente é sobre equilíbrio. Então, como que tá esse equilíbrio? Porque você acha que, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que fazem uso dessas medicações, tipo Saxenda, Ozempic, né? Que, enfim, que são inibidores, que na verdade eles estimulam a saciedade, não é que inibe apetite, eles estimulam a saciedade, e aí eles acham que eles estão no mundo ideal porque eles não estão comendo. Eu falei, isso é um tiro no pé. Claro. Isso é uma dieta da moda. Só que agora, vamos dizer assim, usando medicação. Se você usou algo que estimula a sua saciedade precoce... Tira a sua fome, né? Exato. Você tem que comer, ainda assim a sua fome vai diminuir, mas a gente precisa comer. A gente emagrece comendo, né? Tem muita gente que me pergunta sobre jejum, eu devo fazer jejum, eu quero ficar tantas horas sem comer, tem gente que fica 24 horas sem comer, tanto tempo sem comer. Eu falo, gente, eu ensino para as pessoas a comer. Eu sou profissional da alimentação e eu ensino elas a comer. Ensinar a não comer, eu acho que quem está ensinando é o Google. Aí é outro profissional. Aí é outro profissional. Pode ser qualquer outro. Pedreiro, servente, eletricista. Exato. Coveiro. Nutricionista, não. Coveiro. Exato. Coveiro. Mas eu ensino as pessoas a comer. Então, essa é a minha perspectiva. Eu vou ajudá-las, né, dentro das possibilidades dela, a comer bem, a comer saudável, a comer social, a comer, a ter comeres emocionais também, saber selecionar esses momentos, porque tudo isso faz parte da vida. Eu te falei sobre hábito, porque eu passei por uma experiência muito interessante sobre isso há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando eu parei de fumar, né? Para quem é fumante, ele tem certeza de que o cigarro faz diferença e que é aquilo ali, ele precisa do cigarro e tal. E aí são N os motivos que podem levar uma pessoa a fumar, né? E tal, enfim. E eu, por essa coisa de, sabe, querer ir fundo nas coisas, não sei mais o quê, um belo dia eu estava fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Todo santo dia, já há algum tempo. Isso já tem quase 30 anos. Um belo dia eu resolvi parar, assim, do nada, eu falei, chega, acabou e pronto. E aí eu não tive nenhum tipo de reação, eu não passei por momentos difíceis, eu não tive nada. Era como se aquilo saiu da minha vida assim. Ou seja, era só hábito. Entendi, agora a sua pergunta. Entendeu? Eu não precisava daquilo para nada, porque se eu teria que ter, por exemplo, uma síndrome de abstinência. Sim, provavelmente. E não tive nada. Não, mas você não usou uma medicação? Isso, não. Nada. E outra, mas Leal, você teve que ter muita força. Muita força nada. Eu não tive que ter força nenhuma, porque não fez diferença. Engraçado, né? Entendeu? Não fez diferença. A força do hábito, da repetição daquilo que a gente faz sem pensar. Era só hábito, mais nada. Não tinha nada. Ou seja, não tive síndrome de abstinência, não me fez falta, não tive que sofrer nada, zero. Continuei tomando cerveja do mesmo jeito, tomando café e tá tudo certo. Ou seja, e aí isso me chamou a atenção nesse nível. Cada organismo é um, né? Porque se aconteceu comigo, então é possível que esteja acontecendo com muita gente. Pode. Do tipo, você acha que você precisa disso? Você já tentou parar? Ah, não dou conta. Porque a maioria, nossa, cara, não consigo de jeito nenhum. É mesmo, cara. Comigo foi assim. E o mais engraçado é que muito antes, né, assim, durante um tempo, a minha mulher me falou, olha, nossa, você está fumando muito. Não, uma hora vai dar o start, eu paro com isso, tal, E quando eu tive esse start, ficou claríssimo para mim que aquilo era só hábito. Eu não precisava daquilo para nada, porque não me fez nenhuma falta. Interessante.
Você com certeza não é uma pessoa fácil para vícios, né? Porque a nicotina é viciante total, né? Assim, dentro de uma perspectiva médica. E o fato é, realmente tem muitas coisas que nós fazemos no automático. Aí eu entro dentro de um hábito automático. É aquilo que eu faço. Eu tava no automático, 100% no Pronto. automático. Por isso que eu falo muito sobre essa coisa do ser curioso sobre o porquê nós fazemos algumas coisas e tentar realmente buscar na raiz. Porque algumas vezes pode ser isso. Eu como, por exemplo, comer em frente à televisão. Quando você vai olhar, né, enfim, tanto os estudos como empiricamente mesmo, a gente observa que as pessoas que comem em frente à TV, elas comem muito mais do que as pessoas que comem Elas nem atentas. se tocam o que estão comendo. Pronto. Quando você termina uma refeição de alguém que comeu em frente à TV, é uma pessoa que não sabe relatar direito as quantidades, que não sabe relatar direito como se sentiu após a refeição, se ficou cheia, se ficou saciada. Inclusive, tem normalmente a sensação de que eu nem comi. O gosto das coisas, então, tem gente que você escuta. Que gosto tinha comido? Hein? Pronto. No celular, né, hoje em dia, que é aquela coisa, não precisa ter uma TV perto, né? O celular tá ali toda hora. Então, isso é um comer desatento, né? É exatamente a falta de atenção ao comer. E quando a gente não dá atenção para a devida coisa, é a mesma coisa. Às vezes, cheguei aqui, aí tu se apresentou para mim e eu não dei ouvidos ao seu nome, por exemplo. Cheguei numa sala de aula, tem 30 alunos, perguntei o nome de todo mundo, eu tenho que dar minha atenção ali, porque senão aqueles nomes vão sumir pelo vento. Com certeza. Eles vão sumir pelo vento. É a mesma coisa sobre a alimentação. Então, quando a gente entra dentro dessa perspectiva do hábito que a gente faz no automático, comer também muitas vezes é no automático. Uma das ferramentas que eu uso muito, né, no meu trabalho com comportamento alimentar e com transtornos alimentares também, é o diário alimentar. Porque a gente, né, nada mais é do que um trabalho de autopercepção. Então, eu vou anotar tudo que eu como, né? E muitas vezes a galera não quer. Eu não quero anotar o que eu como. Por quê? Porque me faz mal, eu me sinto mal. Eu me sinto a pior pessoa do mundo quando eu vejo o que eu como. Eu disse, talvez seja exatamente isso que você está precisando. Então, entender. Você precisa saber o que você está comendo. Você não pode esconder isso de você mesmo. Não tem, exato. Você pode até não me contar, mas você precisa contar para você mesmo, porque é uma fuga, né? Aquela coisa, eu não vou me conectar com isso, não. Eu prefiro não saber. É como se a gente tivesse ali uma responsabilidade de uma doença a ser tratada e dissesse, não, eu vou ignorar que eu sou diabética. Eu não vou, e vou entregar na mão de Deus, e na hora que Deus quiser me levar, Ele me leva. É uma opção? A gente pode fazer isso? Pode. Querendo ou não, tem muita gente que escolhe isso. Só que esses comportamentos automáticos, muitas vezes, eles são respostas inconscientes de coisas que nós aprendemos ou de habilidades que nós desenvolvemos para lidar com as nossas emoções, para lidar com questões emocionais ou, enfim, da vida. E se a gente não fica de olho, né? Aí fica ali, o cigarro fica nos relaxando, né? Relaxa. É aquela coisa, foi lá, fez e acabou. E depois, a comida, ela também tem muito isso. Eu falo muito, é a tal da cascata de problema. Por exemplo, eu tô ansiosa. Eu sei até pelo que eu tô ansiosa, mas eu não vou resolver o problema que tá me gerando essa ansiedade, não. Aí a pessoa começa a ficar, né, ansiosa, aquela ansiedade não passa porque ela não vai resolver o problema, e aí ela vai na geladeira e pega alguma coisa para comer. E aí ela come, aí ela termina aquela comida. Eu tô ansiosa e agora eu tô com raiva, porque eu tô cheia, eu comi o que eu não queria comer, eu comi uma coisa que não fazia sentido e tal. Aí ela entristece. Aí ela, exatamente, isso é uma cascata de problemas. Se a gente conseguir romper no primeiro ponto, por atenção mesmo, eu vou tentar sair do automático e entender por que eu tô fazendo isso, talvez eu consiga realmente mudar o meu comportamento. E aí eu não vou dar uma comida para uma situação que eu não tenho necessidade de energia naquele momento. Eu posso simplesmente tomar um banho quente, que é relaxante e que vai me ajudar a colocar minha cabeça no lugar e lidar com a minha ansiedade ali. Ou eu posso tomar até uma medicação para acalmar, se for o caso, né? Se tiver num grau que não há nada que acalme, porque acontece muito isso. Às vezes as minhas pacientes, por exemplo, estão num quadro de ansiedade muito alto.
elas têm uma compulsão naquele momento, comem tudo que vem pela frente. Inclusive, quando a gente entra num patamar de compulsão, a gente não tá falando de coisa prazerosa. Porque o povo tem a mania de achar que compulsão é exagero. E, na verdade, não é, né? São pessoas que estão comendo coisas congeladas, que estão comendo quantidades absurdas de comida sem nenhuma percepção de fome, né? Não é sobre a comida aquilo dali. É, inclusive, ruim. Não tem prazer, né? Nenhum. É quase punitivo. É quase punitivo. Olha só que doideira. Isso. E aí a galera tá lá, aí come, aí continua se sentindo mal, aí se sente mais, né? Aí entra nessa cascata, né? Aí se sente frustrado, se sente fracassado, aí vai lá e vomita. Aí aquele vômito traz uma certa paz, porque aquela sensação de empachamento que veio pela ansiedade, ela foi embora. E aí a sensação que se tem é que a ansiedade foi embora. Só que aí daqui a pouco esse ciclo recomeça, porque o motivo da ansiedade, aquilo que estava ali, ou seja um motivo mesmo, vamos dizer assim, um gatilho, ou ambiental, ou seja realmente uma questão emocional, que aquela pessoa precisa de uma medicação para controlar. E aí aquela pessoa não faz o tratamento correto e entra nesse ciclo vicioso. E assim a gente vê meninas que têm compulsões alimentares diárias, vômitos diários. Isso acontece muito, né? E aí como que a gente consegue romper esse ciclo? Primeira coisa é sair do automático. A primeira coisa é sair do automático. É realmente se perceber. Porque, como você falou, às vezes você acha que você é viciado, né? Tem muitas meninas que falam isso. Eu sou viciada em açúcar. Isso nem existe, né? Ninguém tá, tipo assim, não tem chocolate hoje em casa, eu vou sair pra roubar. Como, né, as pessoas que são viciadas. Exato, isso não existe. Ninguém fica entorpecido. A gente realmente sente uma sensação de prazer, porque é um alimento que pode sim gerar prazer para muitas pessoas, né? Tem gente, inclusive, que nem gosta de doce, mas se a gente fosse pensar assim, a gente encontra açúcar no pão, no arroz, no macarrão, então daria, eu não vou ter aqui meu momento com o chocolate, mas eu vou ter com o macarrão, com o arroz. A questão do vício de comer, ele é uma falácia, porque o vício mesmo, ele é algo químico, né? E quando a gente traz para a perspectiva daquele comportamento que a gente não consegue parar, muitas vezes a gente está viciado no comportamento. A gente tá com aquilo como um hábito. E não, tipo, né, vamos dizer, o vício em cartas, em jogos, né? Ele não tem uma perspectiva química, ele gera quimicamente, cerebralmente falando, né? Isso é um vício num comportamento, na energia que aquilo nos traz. E talvez fosse isso que você tivesse. Você não teve um vício em nicotina, mas um vício no comportamento de mantê-lo. Essa é a certeza que ficou, né? Eu, por algum motivo, que eu também não tive nem interesse em ir atrás? Não, pra quê? Eu falei, não, cara, eu não senti nada, não fez diferença nenhuma, não, entendeu? Acabou, passou, até logo, um abraço. E anos depois, sei lá, 20 e tantos anos depois, eu estava conversando com um nutrólogo, né? Aí ele perguntou a minha idade e tal, e falou, você fuma? Eu falei, não, parei, tem... Ele falou assim, olha, você não tem ideia do que aquela atitude lá atrás... Melhorou sua vida hoje. Não, assim, porque você só é essa pessoa aí porque você parou de fumar. Porque se você tivesse continuado a fumar, a diferença seria brutal, sabe? Ou seja, e por uma coisa que não representava nada para mim. É interessante, né? Outra coisa muito interessante na minha vida é o seguinte. É normal, né? Assim, não, um dia o cara fumou um cigarro de maconha, ou sei lá o que e tal. Droga, eu nunca tive curiosidade, nenhum tipo de droga, nada, zero. Eu tenho conhecidos que falam, não, mas você não precisa usar droga, você já nasceu doido. Tá ótimo. Não, que ótimo, né? Então, assim, pelo menos eu não sofro perseguição. Não preciso roubar o vizinho. Não preciso roubar o vizinho e tal. Mas, assim, eu nunca tive curiosidade. Olha só que doideira. Curiosidade mesmo, né? Então, o comportamento que leva uma pessoa a uma... vou usar uma palavra bem popular aqui para deixar muito claro. O comportamento que leva a um destrambelhamento alimentar na pessoa, seja levando para uma coisa grave ou não, é o comportamento, né? E muitas vezes ele não tem explicação. No meu caso, por exemplo... Escuta, na base do consciente não tem. Eu já vi muita gente cheirando cocaína, fumando maconha, sei lá, eu já vi na minha profissão, então, assim, eu vi isso acontecer 200 mil vezes. Eu nunca tive nem
assim, fala assim, escuta, mas como é que é isso? Isso causa o quê, assim? Não, muito pelo contrário. É como se eu tivesse, sei lá, a pessoa estivesse fazendo lá, alguém está no celular, ou tira o celular, fala, sei lá, né, assim, e você não tem interesse nenhum, porque pelo que está ocorrendo ali, desse jeito, foi a droga na minha vida. Eu nunca tive curiosidade. Porque quando você tem curiosidade, você quer experimentar. E aí, ao experimentar, aquilo pode ter em você um resultado que você não esperava. Ou seja, pode te viciar, por exemplo. Isso. Né? Você pode ter necessidade daquilo. Isso. Porque uma das coisas que eu já falei ao longo da minha vida, profissionalmente, eu já discuti sobre esse tema várias vezes, que eu acho que um dos erros em relação às drogas, por exemplo, é o fato da autoridade, da discussão, da comunicação feita sobre esse problema, é dizer que droga é ruim. Não. Só ruim. Não, porque assim, a droga é ruim? Não, a consequência da droga é ruim. É muito diferente. Então, se você quer explicar para a sociedade que aquilo é um problema, você tem que focar na consequência e não demonizar a droga. Porque a pessoa demoniza maconha, que eu falo, não, mas maconha eu fumo, eu me sinto muito bem, tranquilo, me faz bem. O outro fala, não, porque se eu tomar ácido, cocaína, sei lá o quê, me faz bem, eu me sinto feliz, eu viro outra pessoa e tal. Isso. Ou seja, então, é por isso que as pessoas usam. Elas não usam por causa da consequência. E eu gosto de fazer um paralelo falando sobre alimentação, sobre isso que você está falando, e até pelo ciclo da compulsão que eu citei aqui. Se a gente achar que todo comportamento só gera malefícios, porque aquilo é ruim, ou que todo comportamento só gera benefícios, a gente está se equivocando. Por exemplo, eu acabei de citar no caso de uma pessoa que teve uma emoção ruim, foi lá e teve uma compulsão, e logo em seguida teve uma purgação e se sentiu bem. A gente precisa entender o que é que está fazendo essa pessoa se sentir bem. Como você falou, porque quando eu uso tal droga, eu fico muito bem. Bem em qual perspectiva, né? Porque isso também precisa ser porque você estava se sentindo mal, né? Exato. E por que você estava se sentindo mal? Exatamente. Exatamente. E aí é onde entra. Os nossos comportamentos, eles sempre têm uma função. E todo comportamento alimentar, inclusive, né? Ou de drogas, enfim, qualquer um que a gente está citando aqui, tem uma função. A gente precisa entender qual é a função que essa comida tem na vida da pessoa. Por exemplo, em algum momento você falou, porque a pessoa está exagerando no arroz ou está exagerando no churrasco. Qual é a função que isso tem na minha vida? Porque quando a gente vai analisar, talvez seja fácil, assim como foi para você deixar o cigarro, porque a função ali não era de adicção de nicotina, aparentemente. Era uma função automática, não tinha uma justificativa muito, né? Assim você descobriu ao viver. Era uma muleta. Isso, uma muleta, uma âncora. O transtorno alimentar, ele também acaba entrando nesse lugar. Só que para a gente ser presa de uma âncora, a gente precisa ter uma base, uma raiz, uma construção. Sim. Como que aquilo se formou? Como que aquele comportamento se consolidou? Como que aquela muleta passou a ser minha? Né? Por que aquela muleta não é só de outra pessoa, ela passa a ser minha? Porque aquele comportamento, ele também gera ganho. Ele não é só ruim, claro, né? E é isso que você está dizendo. Olhar para a droga e dizer que ela é ruim é realmente equivocado. Do mesmo jeito quando a gente fala, olha, mulher, vomitar é ruim. Vomitar faz mal. Mas pra mim faz bem. Mas pra mim, me gera um ponto positivo. Aquilo tem uma função. E essa análise, ela é muito profunda. E a alimentação, ela precisa dessa profundidade. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, no raso, dizer o porquê que elas fazem as coisas. Mas quando você começa a analisar, entrou num quadro depressivo, mas aquela pessoa nunca teve curiosidade com droga, por exemplo. Ela nunca teve interesse. Mas com comida, por outro lado, ela ama, ela sempre amou, ela cresceu numa casa que tinha uma quantidade muito grande de comida. E assim você vai costurando a história das pessoas e entendendo o porquê que aquela comida ou aquela alimentação
tem aquele funcionamento? Por que que existe aquela função na vida daquela pessoa? E aí, cabe a nós, de uma forma muito delicada, né? Porque a gente tá pisando realmente... Profissional. Isso, a gente tá pisando... Quanto mais profissional, melhor, né? Exato. A gente tá, né? Porque dica todo mundo tem. Presta atenção. Só Não, que... e nutrição, você sabe, ela, na minha opinião, é uma das coisas que mais sofre com o senso comum. Exato. Porque todo mundo sabe. come, porque todo mundo come, todo né? mundo sabe. Não, Aquele... isso é bom Isso. pra isso, ó. Isso. É o que a gente faz chama... bem pro intestino. Isso, come isso, faz bem pro intestino. É o tal do viés intelectual, né, empírico, que não se aplica na ciência. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque dica de alimentação todo mundo tem, já que todo mundo come, aí eu digo, não, é porque eu sou magro, porque eu faço assim. Não é sobre isso. Não é sobre o que você faz. É sobre o que eu preciso ver que funciona para aquela pessoa que está me procurando. E isso realmente é trabalho, é estudo, é dia a dia, né? E respeito, ética, enfim. Mas é bem isso mesmo, né? Até foi legal esse paralelo que a gente fez, porque muitas vezes as pessoas falam, eu escuto muito isso, eu sou viciada em açúcar, eu sou viciada em doce, tem que me deixar presa, eu não posso ficar perto. Eu falo, o que tá te prendendo? Né? Tipo assim, porque se me deixar, eu digo, e quem é que tá te prendendo? Por que você não come, então, todos os chocolates do mundo de uma vez, já que essa é a sua vontade, né? Aí eu falo, não, porque aí eu vou morrer, porque eu vou adoecer, porque eu vou engordar. Então, a gente precisa de frequência, a gente precisa entender, né? As pessoas falam muito que elas são chocólatras, que elas amam doce, mas elas não se perguntam o porquê que elas querem tanto doce. Né? Porque é aquela coisa, né? Porque eu simplesmente quero. Por que que você quer tanto? Exatamente. O problema esse não é o pulo chocolate. do gato. O comer chocolate faz parte de uma vida saudável. Agora, quando a gente fala, eu como chocolate todos os dias, em todas as minhas refeições, em quantidades absurdas, eu me sinto mal. Eu como tanto chocolate que eu fico doente. E continuo comendo, aí você tá com problema mesmo. Aí é problema mesmo. Aí é onde a gente Aí entra. é transtorno bruto. Isso, aí a gente precisa entender essa disfuncionalidade, né? Ver se precisa de uma medicação em paralelo, um tratamento emocional para tentar lidar com os comportamentos emocionais mesmo e tentar seguir em frente para ajudar Doutora essa pessoa. Rochelle Assis, assim, eu vou fazer uma penúltima pergunta, mas ela pode ser respondida assim facilmente, não é? É só uma curiosidade mesmo. Qual é o transtorno? Eu vou usar uma palavra bem popular para que as pessoas, para você entender o que eu estou querendo perguntar, né? Porque é uma curiosidade só. Qual é o transtorno mais esquisito que existe? Ou seja, aquele que é assim, ó, não, Léo, é 1 em 1 bilhão, mas existe. O mais raro, por exemplo, raríssimo que é e tal, mas existe. Qual que é o transtorno mais louco do planeta? Dos transtornos alimentares, o que é mais, que eu julgo, né, que isso também é muito pessoal. Claro. É o transtorno de Pica. Eu não sei se você já ouviu falar. Transtorno de Pica. PICA. É uma sigla. Pica. O transtorno alimentar de Pica, ele é um transtorno que o indivíduo come coisas que não é comida. Por exemplo... Parafuso. Isso. Botão, algodão... Come coisas que não é são comida. Comíveis. E que normalmente são motivadas por emoção. Né, aquela coisa, é uma ansiedade muito grande. Rochelle, quando eu percebi, eu tava comendo os botões da minha camisa. Eu tava engolindo os botões da minha camisa. E é raro? Ele é o que eu vejo menos. Ou frequência, eu não sei. Mas também não é tão raro assim. Acontece, sabe? Ele tá lá, ele tem critérios de diagnóstico, tá lá no livro, no manual, né, de transtornos alimentares, lá, dos transtornos mentais. Ele é especificado, ele tem uma caracterização, né, uns critérios de diagnóstico, assim como a diabetes. Então, assim, eu não sei se a palavra certa seria raro, mas dentro da minha prática clínica, ele é o que menos acontece. Mas acontece, vira e mexe. Tem uma menina que tem, sei lá, um quadro de anorexia nervosa, um transtorno de humor, e aí se viu comendo algodão, se percebeu comendo papel higiênico, comendo shampoo, creme, coisas do banheiro, meninas de, sei lá, 15, 20 anos. Já aconteceu no meu consultório.
esse tipo, e é puramente ansiedade, tipo assim, até uma delas, que eu acompanho até hoje, ela melhorou bastante, o transtorno de pica, porque a gente começou a falar sobre essa coisa, tanto do controle da medicação, né, que ela precisava muito no auxílio dessa ansiedade, que era uma coisa que ela não fazia quando ela chegou pra mim, e eu encaminhei pra um psiquiatra. E a questão o porquê que ela comia aquilo, né? Se ela já tinha parado para prestar atenção. E ela começou a perceber que era muito porque os familiares dela estavam em casa naquele horário e ela não conseguia ir até a cozinha ter uma compulsão alimentar, né? Que ela queria comer o planeta ali na frente dela. E aí, muitas vezes, ela acabava comendo alguns acessórios que ela tinha dentro do banheiro. Porque ela não podia ir na geladeira. Não podia ir, exato. E aí, depois que a gente começou Ou seja, uma coisa desencadeando outra. Isso, exato. Ela precisava... o comportamento compulsivo, de uma maneira geral, cerebralmente, ele se assemelha, né? Como a pessoa vai desenvolver ele é que a gente não sabe, né? Por exemplo, quando a gente fala de impulso, a gente está falando de um comportamento em que a gente não consegue controlar o início. Quando a gente está falando de compulsão, é um comportamento que a gente já começou, que a gente não consegue parar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de compulsão alimentar, é uma pessoa que quer parar de comer, mas ela não consegue. Né? E aí é exatamente, né? Por isso tudo isso tem que ser entendido profissionalmente. Isso, né? Não tem jeito. É porque o senso comum, não, como assim? Não dá conta? O que é isso? Isso. Besteira, faz, é só tu parar. Tu tá vomitando todas as tuas refeições, não, é só parar, tá bom, mas parar como? Isso, como que eu paro? Como que eu corto esse ciclo no qual eu não consigo? Eu tento, mas eu não consigo. Eu espero que essa nossa conversa aqui, que foi excelente, né? Possa, inclusive, modificar a visão de certas pessoas para alguns problemas que podem ficar graves por conta dessa má avaliação, né, desse desmerecimento que está no senso comum em relação à alimentação, em relação não hábitos, mas a posturas, a comportamentos de pessoas que estão ali no seu dia a dia, e você, não, você é bobo. Isso é uma desculpa que você está usando para comer tal coisa. Cara, não como é que alguém desculpa. que está comendo o botão da camisa pode estar normal? Isso. Entendeu? Tem alguma coisa aí. E parece que essa coisa de você não querer ir de encontro à busca pelo... essa coisa de tudo olhar por cima e achar que não, isso é besteira, vira essa página. Ou seja, não ajuda, só vai piorar. Só vai trazer o problema de uma outra forma depois. E mais grave, cada vez mais grave. O nosso corpo fala, né? É isso, o nosso corpo fala. Então vamos à nossa última pergunta, que na verdade, é só uma constatação mesmo. Quando a gente convida as pessoas para virem aqui, é natural, né, que alguma coisa surja na cabeça delas no seguinte sentido: cara, esse sujeito podia me perguntar isso, né? Hoje, aqui, ficou faltando, eu não perguntei o que você, antes de vir para cá, achava que era fundamental falar e passou batido? Acredito que não. Acho que a gente falou tudo mesmo, né? Acho que a gente citou todas as coisas mais importantes, exatamente. E eu achei legal dentro da nossa conversa, porque a gente foi para vários lugares e todos eles a gente consegue fazer um paralelo com a alimentação, né? Que se eu puder deixar realmente como, né, uma finalização, é sobre isso. A alimentação nunca anda sozinha. Ela nunca tá somente no plano racional. Ela sempre tem conexão, né? Ela tá na nossa essência. É uma coisa que a gente vai fazer desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. E que não existe, né? A gente ainda não faz fotossíntese como muitas pessoas gostariam, né? A gente simplesmente... Aí seria ótimo, né? Exato. Pensou? A comida... As diferenças, inclusive, diminuiriam bastante, né? Porque todo mundo só dependeria de algo que está lá de graça para todo mundo. Exato. Imagina, né? Como seria legal. O ser humano agora é fotossintético. Que beleza que seria. Seria totalmente diferente, né? Seria uma perspectiva, enfim, nova, mas infelizmente inviável, assim, pelo menos até hoje. E que realmente a gasolina do carro é a comida pra gente. Com certeza. A gente não vive sem, né? A gente só precisa saber como fazer isso da melhor maneira, né? Claro, os nutrientes são importantes, são demais, eles têm função, mas e a função que essa comida tem, né? E esse lado emocional, esse lado... Enfim, todos os lados precisam ser considerados e... Eu acho que é isso que é o principal. Duas coisas aqui, para mim, foram fundamentais, que eu acho que ficaram bem claras aqui.
A primeira delas é que a alimentação, ela pode ser a primeira muleta que você vai lançar mão caso aconteça alguma coisa para onde a sua ansiedade pode te levar. Porque está muito ali no seu dia a dia. É algo, né? Então, fica ligado, porque de repente, nervoso, ansioso, não sei o quê, a consequência pode ser distúrbio na alimentação. Isso ficou muito claro aqui para nós. Claríssimo. Uma outra coisa é o seguinte, se você não é do ramo, né? Ao invés de lançar mão desse senso comum maldito que fala que 40 ovos vão resolver a situação, sabe? Ou então a dieta da água, a dieta da fome, a dieta não comer nada, sei lá, entendeu? Antes de você embarcar em qualquer coisa desse nível, né? Se você acha que está gordo, né? Se você acha que não sei o que, então, por favor, não custa nada, né? Acesse uma nutricionista, alguém, vai lá, conta a sua história, explica e tal, não sei o quê, e de repente você pode chegar à conclusão, né, de que está tudo muito bem com você, né? E que você está certo, e que você tá come certo, bem. que você come bem, né, e tal. Que você tem uma vida saudável. Que não precisa disso e tal. Enfim, isso ficou muito claro aqui, né? Então, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso Jurubebas. E você está eleita também aqui como mais uma das nossas colaboradoras, e até hoje, por sorte nossa, né, todos os que vieram aqui conseguiram ser eleitos como comunicadores, porque são pessoas com muito conteúdo, né, disponíveis e que disponibilizam aquilo que elas sabem de uma forma gratuita, sabe? Tranquila, assim, uma coisa que é um objetivo, né? Você como profissional dessa área é muito importante, porque imagina esse programa lá, né, por exemplo, numa rede social, disponível para quem quiser, quando quiser, daqui a 10 anos, 20 anos, fala, eu quero saber alguma coisa, acha lá uma entrevista e vai lá, e aquilo ajuda, pelo menos, a pessoa a tomar uma decisão. Porque em tempos de rede social, em tempos de todo mundo sabe tudo, né? Em tempos de fake news e companhia limitada, as pessoas estão assim expostas a coisas muito graves, né, o tempo inteiro. E aí você imagina se nós adultos, já com uma certa experiência, estamos correndo esse risco. Imagina as crianças. Sim. E os adolescentes, né, que são os alucinados pelo mundo digital, eles nasceram nisso. Nesse lugar, né? Então, é quase natural que as soluções venham de lá. Isso. Né? E a gente sabe que as soluções não estão lá. Né? Estão lá para bons observadores, para observadores preparados, né? Que sabem diferenciar o bom do ruim, o certo do errado, e são muito poucos. A maioria, infelizmente, não sabe nada. Né? Eu fico muito feliz com esse tipo de proposta, né? Eu amo ser convidada para podcast, para qualquer uma dessas coisas, porque realmente é disseminando o conhecimento científico que a gente consegue melhorar a sociedade, de fato. Com certeza. Tem muita gente que realmente traz informação errada, né? Que não traz ética no trabalho, que não traz esse cuidado realmente de trazer uma informação de qualidade, né? E isso realmente é um diferencial que, claro, se a gente souber encontrar, pesquisar direitinho, a gente encontra, porque tem gente como a gente que está disposta com certeza a compartilhar. E eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. E eu quero deixar aqui mais o meu desagrado com veículos, né, que não só transmitem essas coisas, né? Você tem aí um programa lá na televisão e aí tá lá uma fulana dizendo que é linda, maravilhosa, que não sei o que e tal, porque come 40 ovos por dia. Isso é uma doença, né? Isso é um transtorno bruto, entendeu? Mas enfim, é isso. Então chegou aquele momento de pedir para você dar seu like se você gostou, de você compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que precisam de ajuda, por exemplo, né? Gente que você acha, não, fulano seria bom que ele assistisse isso, ou talvez um amigo que tem um filho, uma filha e tal, né? Enfim, tocar para frente conhecimento
é sempre positivo, sempre. Nunca vai fazer mal a ninguém. Não é isso? No mais uma vez, obrigado. Este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha. Beleza? Abraço, tchau, fique com Deus e até a próxima.